Quando eu entrei no mercado cripto, o que mais me fascinou foi como os projetos e as pessoas se organizavam. Cada ser humano, em qualquer lugar do mundo, podia contribuir para um protocolo multimilionário. O convidado de hoje, ele contribuiu numa das organizações que mais me fascinava numa época da minha vida e hoje virou objeto de estudo. Queria agradecer o Worms aqui por estar com a gente aqui no podcast da Paradigma. Seja muito bem-vindo, Worms. Obrigado. Prazer meu também. Obrigado pelo convite aí. Tudo bom? E também aqui, ao meu lado, tá o Felipe, co-fundador da Paradigma, que também faz host aqui do podcast. Muito boa tarde, meu co-host. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo bem. Seu Worms, Marco Worms, também conhecido pela sua foto de perfil de um bonequinho semicalvo, cor-de-rosa no Twitter. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Você é um cara que tem uma história peculiar em cripto e que já passou por vários cantos menos conhecidos do mercado. Acho que a nossa audiência talvez não te conheça de rosto, mas certamente conhece vários dos produtos com os quais você já interagiu, tocou, contribuiu. Você gostaria de contar pra gente, por favor, como que você começou a contribuir profissionalmente com cripto? Pô, claro. Bom, prazer. Obrigado pelo convite novamente. A minha entrada em cripto, ela foi quando eu já estava uns 5, 6 anos trabalhando em finanças tradicionais, assim, empresas normais. O que você fazia? Eu trabalhei como desenvolvedor front-end e depois trabalhei como, assim, meio que gestor de times de desenvolvedor e com contratação de desenvolvedor. E aí, quando eu tava, assim, meio que já ficando um pouco cansado de como funcionavam as coisas ali no mercado tradicional, foi mais ou menos quando começou o primeiro boom de NFT. E eu vi começou várias coisas de NFT, várias pessoas falando mal de NFT, e eu era da comunidade de jogos e eu vi, assim, muitas coisas negativas sobre. Mas aí eu fui ver e tinha muita gente fazendo dinheiro com NFT. E eu decidi falar, ó, assim, eu tô vendo essa galera gerando imagens, fazendo dinheiro, eu tenho capacidade de fazer um gerador de imagens. Falei com um amigo meu que tava ali na área, ele super topou fazer os contratos. Eu fiz um gerador, assim, meio de gatinhos pixelados, chamava Phantom Kittens na época, que era tipo, a gente até deployou na rede Phantom, a gente ajustou o nome pra rede que a gente tava indo lá. Olha que mercenários. E ficou bom, assim, porque a gente lançou e não tinha... Mas assim, não tinha, era uma rede que não tinha nada muito quando a gente lançou. Por que vocês falaram vou lançar na Phantom? Porque era barato, porque a Ethereum era muito caro. Só por isso? Só por isso, era só porque a Ethereum era muito caro. Mas por que não mesmo, na Binance Chain? Olha, porque eu acho que na época, esse meu amigo ele que tomava as decisões de contrato, ele chegou a mandar assim, falou, olha, tem essa rede Phantom, e ela tem a ver meio que com esse desenvolvedor aqui, que é o André Cronje, ele é um cara, tipo, muito, muito foda, assim, então a gente podia lançar nela. Eu falei, pô, eu não tinha motivo pra falar não, vamos lançar numa outra, assim, sabe, só, beleza, é isso aí. Mas você chegou num ponto legal, então a aura do criador ou do líder da parada, de alguma maneira, influenciou na escolha. Com certeza, até no futuro, isso aí depois a gente vai voltar, mas na Yearn e tal, total também isso volta. Mas assim, a gente lançou a conexão de NFT lá, e quando a gente lançou, a gente fez assim, em 2 meses, 2 meses, a gente fez $15 mil de NFT. E eu, na minha carreira de jogos, eu nunca fiz, tipo, R$1. E eu passei muito tempo fazendo jogos. E assim, a coleção de NFT eu devo ter colocado 1 semana de tempo, assim, pra ela sair. Em quanto tempo? Fala de novo. Que vocês fizeram esse dinheiro? Em 2 meses. Isso é a receita do projeto, não é nem tipo, volume. entrou, tipo, assim. você entrou. Entrou a pessoa deu mint, e esse dinheiro foi direto pro tesouro, que em teoria eu dividiria com meu amigo 1 a 1. Mas assim, a gente pegou todo esse dinheiro que entrou e a gente meio que usou pra aprender tudo do ecossistema. A gente fez assim, legal, a gente tá com esse tesouro, agora vamos fazer uma shitcoin, um ERC20, e vamos pegar metade disso e colocar de liquidez numa pool e vamos, tipo, fazer um airdrop dessas coins pra quem fez mint do NFT. Então, a gente começou a criar esses experimentos e rodar e fazer. E, obviamente, todos eles tendem a zero. Nenhum deles, assim, gera nenhum valor. Isso foi até algo que eu percebi e me fez, assim, eu parei uma hora até tudo, eu até mandei uma mensagem gigante lá, falei, galera, é muito divertido tudo isso, eu sei que muitos fizeram dinheiro, muitos perderam dinheiro, porém, eu não, assim, não é o que eu quero fazer da minha vida, participar aqui desse, tipo, ficar... Esse Ponzi eterno. Esse Ponzi eterno. Então, assim, eu vou parar aqui, enquanto eu sei que ninguém teve nenhuma grande perda, esse nosso negócio não chegou a ter um volume bizarro, e eu não quero que chegue nesse ponto. Então, assim, é isso, cortamos. E foi de boa, assim, eu acho que para um projeto cripto poderia ter dado muito pior. Ninguém nunca, assim, me
mandou nada negativo sobre. Eu não era anônimo, eu já era, assim, minha cara mesmo. Então, isso já faz uns anos, acho que a gente conseguiu fechar o projeto bem, mas esse foi um projeto que me colocou em cripto e que a gente produziu muito conteúdo com esse projeto, porque tudo que a gente aprendia, tipo, como fazer uma shitcoin, como fazer uma liquidity pool no Uniswap, eu fazia um artigo em inglês e em português. E a gente começou a angariar uma comunidade de devs em português, que eram devs que queriam fazer NFT, só que, tipo, não tinha conteúdo, assim, não tinha conteúdo em português, e eles começaram a juntar na comunidade, e eles começaram a fazer a coleção deles. E, tipo, teve um cara que estourou. A coleção dele foi muito mais estourada que a nossa. Ele fez umas partidas de xadrez. Ele pegou, assim, 50 partidas de xadrez famosas da história, transformou num GIF bonitinho em pixel art, gerou mais 450 partidas, colocou tudo num pacote e falou, galera, vocês podem mintar, e tem essas 50 partidas raras, que são partidas que existem, e o resto da partida que eu gerei, e você vai ter uma partidinha de xadrez que fica jogando pra sempre. É um GIF. Mano, esse cara fez, tipo, 100 mil... Eu tô tentando lembrar se foi 100 mil dólares ou reais, porque eu não quero mentir na história. Mas ele postou no Reddit. Cara, fiz tipo 100 mil reais vendendo NFT em um dia. E, mano, o Reddit ficou puto com ele. A galera tava, porra, você é um golpista, você é um merda, não sei o quê. E, tipo, a galera no Twitter tava muito feliz com o projeto. Tava, mano, que projeto do caralho. Que foda, eu mintei o que tem a jogada do Kasparov, não sei o quê. Tipo, e é muito engraçado nesse contraste, assim. O cara tava fazendo dinheiro e lá, tipo, tudo feliz. E lá no Reddit a galera, não, que merda isso, você não devia estar fazendo isso. Eu compraria demais esse NFT. Demais, velho. Então, Quanto? assim... Quanto? Um Ether tá valendo. Eu acho que o legal dessa comunidade que a gente criou foi isso, foi ter criado outras comunidades, assim, e outras pessoas lançaram essas coleções. Essa acho que foi a mais famosa. E pra mim, depois disso, eu acabei entrando na Yearn, né? E a Yearn foi também o André Cronje que criou, que a gente falou dele ali na Phantom. E aí, a gente pode entrar nessa história. Tá, pausa. Vamos respirar fundo. Porque tem muita coisa. Não, a gente foi de 0 a 100 absolutamente rápido aqui. De 0 a 100 mil. Você, nos últimos anos, criou uma shitcoin, matou uma shitcoin e saiu vivo do processo. Esse é o resumo da história. Isso eu acho que eu considero uma vitória muito grande em cripto. Assim, você criar um projeto e matar ele requer muita comunicação. E a gente fez muita comunicação todo dia, assim. Tipo, a gente nunca sumiu. Tipo, nunca deixou ninguém mandar uma mensagem no Discord que ficou, tipo, sem uma resposta que ela, tipo, tivesse ok, assim, sabe? Então, assim, a gente ficou muito em cima da comunicação. Eu acho que isso é importante. Além do fato de ninguém ter tido uma grande perda. A gente ter, acho que, parado tudo antes de, sei lá, o negócio chegar a nível milionário e aí gerar alguma perda que... Às vezes nem dá tempo, né? Exato. Então, eu acho que a gente teve essa sorte de não ter, assim, ficado tão grande junto com todo mundo que tava lá, entendeu? Assim, tava todo mundo lá pela zoeira, e na hora que cortou, acho que ninguém ficou ofendido, assim. Então, entendi. Vamos guardar esse ponto esse checkpoint. Aí, chegando na Yearn, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente explorar em mais detalhe. Primeiro, quando você... Imagino que essa altura do campeonato você estava tinha feito a coleção e tal, já estava saindo do trabalho full-time, ou pelo menos encaminhado. E aí, você falou que fizeram várias experimentações, mecanismos de criar shitcoin, liquidity pool, distribui para quem mintou NFT e tal. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que todos esses experimentos são de soma zero. Eu notei isso ao longo do processo, né? Todos eles sempre tendiam a zero. Toda a engenharia financeira que se faz no sentido de gerar um derivativo, um token que representa uma coleção de alguma coisa ou outro, todas essas engenharias financeiras criptoeconômicas, você acha que elas, no longo prazo, destroem valor, não criam valor, é isso? Não, eu acho que daí, peraí, aí depende do lugar. Porque assim, a gente tava numa coleção de NFT. A gente produziu umas imagens que a galera mintou. Mas tinha gente pagando pra usar aquilo, pra comprar as imagens. Então tinha uma demanda de mercado. Isso. Tinha um valor aquele negócio. Só que assim, eu acho que tem aquela questão que é, quem comprou espera o quê? Tipo, se a pessoa comprou e espera que vai subir o valor, e se todo mundo que tá comprando tá esperando que só o valor vai subir e não espera uma outra coisa... Aí eu acho que é muito difícil atender a expectativa de todo mundo sem fazer algum tipo de Ponzi, porque só todo mundo tá esperando. Então, assim, eu acho que é por isso que eu falo que a comunicação é importante. A gente nunca trouxe as pessoas de forma a falar, você tá comprando o NFT porque ele vai subir de preço. A gente, muito como o Cronje fez na Yearn, com o IFE, a gente sempre falou, isso não vale nada. Tipo, a gente tem esse token que ele não vale nada. A gente vai fazer uma shitcoin, ela não vale nada. Tipo, a Liquidity Pool dá um valor pra ela, beleza? Mas a gente acha que ela não vale nada. Então, tipo, essa comunicação eu acho importante, de certa forma, porque senão você começa a trazer gente que acha que você tem um propósito de fazer um pump maluco. Então, eu acho que essa gestão dessas expectativas a gente já sempre fez dessa forma
a não decolar uma Ponzi muito louca. Mas essa entendeu? comunicação, vou fazer o advogado do diabo Pode aqui, fazer. ela tem um quê de críptica, de sinalizar uma parada que não necessariamente é aquilo que ela quer dizer. O que eu tô querendo dizer? O André Cronje pode fala falar. que o IF não valia nada, mas ele valeu muito dinheiro. Ele E a falou- galera envolvida... Tu pode até argumentar que ele não tinha moedas de pre-mine, não ganhou dinheiro diretamente, mas a valorização da moeda gerou projeto, pagava salário pra certeza. galera e tal. Todo mundo Não, ganhou a ali. valorização foi muito É. boa, até pra imagem dele. Exato. Enfim. No caso do NFT também não vale nada, mas a galera pagava e a galera meio que esperava, que muitos imaginam que, tipo, sempre que estão comprando Sim. NFT tem um componente de loteria. Mas o que você tá falando é que é mais um mecanismo de filtragem, de tipo assim, você não vai pegar aquele mercenário. Eu acho que daí entra um pouco do meu... como eu gosto de fazer a minha arte. Que assim, quando eu faço, por exemplo, jogos ou uma coisa, eu não tenho propósito... Meu propósito é nunca extrair mais do que o jogo agrega pra pessoa. Então, quando eu fiz o NFT, eu trouxe um pouco desse viés. Que é tipo, beleza, vou fazer a coleção de NFT. Tanto que ele foi mintado a, tipo, 4 Phantom, que era $4. Chegou a ser vendido um por uns 450 Phantom no mercado, Que ou seja... loucura, né? Já foi vendido a 100x, porque tinha só... A gente fez 420 gatinhos a 4,20 Phantom. E aí, tipo, cada. E aí, quando vendeu tudo, era, sei lá, tava vendendo a 100, 200 na loja, assim, não tinha mais e a galera, tipo, via comprando. Então, assim, eu fui notando isso e fui, caramba, que bom pra mim, porque tá gerando um income, mas ao mesmo tempo... Eu sempre fazia essa reflexão, eu tô agregando o valor que, tipo, isso tá trazendo, e conforme fui vendo que não, foi quando foi me dirigindo a querer fechar a coisa, entendeu? Tipo... Mas sim, no começo era muito inocente até, porque, tipo, eu não sabia pra onde aquilo tava indo, de certa forma. Tava justamente experimentando, assim. Sim. Então, tipo, eu realmente não sabia muito bem no que podia dar, assim. Eu só tava tentando gerir essa expectativa como eu geria num jogo. Tipo, ó, galera, eu não tô aqui pra extrair grana de ninguém, assim. A gente tá fazendo um experimento E aqui. quais que tu mais gostou de comprar nessa época de NFTs? Já que tua entrada nesse mundo foi via NFTs, quais que Então, cara, mais tá marcaram bem- tua memória, assim? Olha, eu tô tentando lembrar. Eu acho que os Miladies, assim, eles ganharam, tipo, a guerra cultural, assim, pesado dos NFTs, porque desde que eu entrei na Ethereum até hoje, nenhum NFT foi tão preeminente, assim, com figuras grandes quanto esse, assim. Então, sei lá o que eles fizeram, mas eles estão de parabéns. Eu já comprei uns derivativos deles, eu queria comprar o Milady, aí no dia... E foi engraçado, porque eu falei, vou comprar. Aí o Elon Musk falou sobre Milady Puta, eu nesse lembro dia. disso ali. Aí fudeu, eu falei, bom, acabou a minha única chance de comprar, que eu ia comprar, destruiu. E aí eu fui ver um derivativo completamente esquizofrênico, assim, e barato. E, tipo, ele valorizou 5 vezes ainda o derivativo depois de um tempo. Então, assim, eu acho esse o NFT mais insano, assim, em termos de cultura. Mas o que te atraiu mais, tipo, pra cripto foi mais essa parte de experimentação tecnológica ou cultural? Ou grana, dá pra fazer grana de um jeito diferente aqui. Cara, acho que é os três, assim, acho que os três pegam muito, né? Porque ela me alinhou muito os três. Foi tipo, pô, eu fiz essa grana com NFT, é uma tech nova que é tudo open source e transparente, e eu gosto disso. Então, acho que a soma desses três, a pessoa entra e não quer mais sair, assim, né? Porque você, tipo, ali... Eu só fui, assim, agora, depois de uns 3 anos, que eu tô 3 anos e meio trampando em cripto, eu comecei a trabalhar com AI e outras coisas. Demorou, assim, foi, tipo... Porque eu tava muito alinhado nessas 3 coisas ali, principalmente no começo ali em cripto, não me via saindo por nada, assim, dessa área. E você vê essa tríade de coisas, de qualidades em outras tecnologias que tu gosta, porque tu gosta de estudar coisas novas. IA, impressão 3D, Sim. drones. Tu vê esses mesmos elementos nessas tecnologias, nessa mesma comunidade? Não tem a parte do open source tão forte. Até tem às vezes, dependendo, mas assim, eu acho que cripto é muito legal. A coisa que me atrai e que não existe em outro lugar é você ver que quando você vai interagir com o serviço, tudo que tá embaixo dele. Tipo, a Liquidity Pool, ela tá falando pra mim que tem tantos ativos. Você pode ir lá na blockchain e ver que tem mesmo, assim. E talvez só uma skill, não é todo mundo consegue fazer, você precisa gastar um tempo, sim, mas eu poder fazer isso, eu não posso nunca no banco fazer isso. E eu acho... Esse negócio de cripto que traz para todos os apps de transparência não existe em outro lugar ainda e eu gostaria muito... por exemplo, estou trabalhando com IA, mas eu quero muito achar uma vertente em cripto para colocar essa tech, porque é a área que eu mais ainda gosto, assim, dentro disso. Eu não vejo outra área que tem para dev, assim, que gosta muito de open source. E cripto é, tipo, open source com esteroides total, assim. Tipo, ainda mais Bitcoin e Ethereum, né? Que é, tipo... total focado no open source, assim. Acho que Solana tem um pouco menos desse foco, mas também super válido, assim, tem seus trade-offs.
Mas pra mim, o que eu sempre curti foi o full open source, assim, do Ethereum. Eu tô interagindo com uma API, eu posso ver o código dela, assim. Isso não existe na internet em grande parte dos serviços, assim. E indo um pouquinho depois dos NFTs, como que foi a tua entrada na Yearn? Se puder contar um pouco pra galera também o que é a Yearn e o que te atraiu. Legal. Então, a gente falou do NFT e tal, e aí eu produzi todos esses artigos, né, enquanto eu fiz NFT. E aí, quando eu tava saindo de NFT, eu falei, bom, quero entrar em algo em cripto que agregue, que eu vejo que traz tá trazendo valor pras pessoas. E a Yearn tava na rede Phantom, lançou na rede Phantom, e aí, quando eu fui ver as vagas, eu mandei aplicação, assim, entrei no site da Messari, mandei job application pra dev, mandei um monte de job application, assim, umas 10, 20. Eu sempre fiz isso quando eu fui trocar de carreira na minha vida. Abri um monte de site de empresa que eu gostava, mando meus job application pra todo mundo. A Yearn tinha uma vaga de tech writer. E aí eles responderam super rápido, no Twitter mesmo, assim. Aí eles me chamaram pra um Telegram, mandei meus artigos, galera, pô, é isso que a gente precisa, uns artigos tipo assim, só que falando sobre a Yearn. E aí eu entrei lá, assim. Então eu entrei na Yearn meio que... Ela foi a única que me respondeu de todos que eu mandei mensagem. A Messari me respondeu, sei lá, 3 meses depois. Então, todo mundo que eu mandei a Yearn, eu achei que eu acabei entrando, mas conforme eu fui entrando na Yearn, eu fui entendendo o negócio e vendo que era um negócio muito interessante, porque, assim, eles agregavam todos os yield sources que tinha na blockchain, que na época... Hoje isso é uma coisa até meio que de graça. Você acha por aí e tá todo mundo fazendo, mas, assim... Na época não tinha, na época você tinha que ir direto nos lugares, colocar o seu DAI, colocar seu SDC direto nos lugares e se tem um outro lugar que rende mais, você troca. Aí a Yearn, ela fazia essa troca automatizada e ela socializa o gas, que eu acho que esse que é um ponto que eu vi, tipo, isso aí tá um ganho interessante, que é tipo, se todo mundo dá withdraw no negócio, todo mundo fica dando a estratégia individualmente, você gasta muito mais gas do que se você tem um sistema que gera uma vez essa ação. E aí eu fiquei, muito interessante, e fui me afundando e achei um negócio que é bom. Mas eu acho que... A proposição de valor da Yearn é genial. No momento que ela nasceu, assim, era fantástico. Era tudo que precisava, né? Exato, era tipo, e não tinha esse... Só que daí, assim, foram sendo criadas várias coisas que fez com que a Yearn não tivesse mais, eu acho que, tanto uma vantagem competitiva. Tipo, por exemplo, o que a Yearn faz, que é um produto de cofre, que é o Vault, ele virou um padrão. Então, assim, se você quiser fazer hoje um Vault... Você pega o padrão, cria, e você não tem nada a ver com a Yearn. E, tipo, você consegue criar. Agora, a Yearn tentou ir para um nível acima. Falou, beleza, então a gente vai criar um framework para as pessoas conseguirem criar suas estratégias de investimento melhor do que ter que codar em Solidity na mão. Só que daí ficou já um produto bem mais difícil de vender agora e tipo, a gente tá ainda muito buscando o que a Yearn vai virar. A gente? A Yearn, digo assim, porque eu participo ainda das discussões. Sabe o que eu pensei enquanto você falava do problema? Que talvez um dos problemas possa ter sido também não ter tanta clareza se o usuário final é o cara que tá usando o produto para otimizar o yield ou se é o comprador do token. Porque, tipo, você faz um tipo de produto. Se você quer dominar a camada de agregação, a camada de interface, garantir que as pessoas vão para Yearn sempre para escolher uma Vault, não para Hyperliquid ou para dentro da própria wallet ou da Zapper dela, sei lá. Sim. Só que você faz outro tipo de produto se você quer ter uma narrativa com essa vibe de protocolo, de que outras pessoas vão construir usando nossa tecnologia, efeitos de rede, que é um caminho mais quero agradar o token holder, né? Sim. Então penso que esse conflito também possa... Tem uma outra coisa que eu notei que eu acho que são produtos muito bons, por exemplo, o STIF e o SDAI, por exemplo. Se você quer yield no seu Ethereum, você pode só comprar STIF da Lido. Tipo, é muito tranquilo. Coisa mais assim. banal que existe. Exato. E, tipo, é assim, muito menos complexo do que você pôr num vault da Yearn, de certa forma. E aí eu vejo, o que você quer, às vezes você quer hoje? Você quer holdar Ethereum e ter yield em Ethereum. Beleza, eu vou na Lido. Se eu quero holdar dólar e ter yield em dólar, eu vou pôr, tipo, no SDAI. Então, fica com que a Yearn acaba pegando só o nicho de pessoas que, tipo, já querem um yield muito específico, nos tokens super específicos, e a Yearn só consegue oferecer uma vantagem competitiva na Curve, porque ela tem V-Curve infinito locado, então ela consegue fazer estratégias que geram mais yield do que se você fosse lá, mas... É o único lugar onde ela realmente tem um moat, assim, né? Exato, tirando essa... E tem outras que tem esse moat também, tipo a StakeDAO, né? Então, assim, não é a única. Então, mas a Yearn tem bastante V-Curve nesse ponto, ela tem um poder, assim. Então, eu acho que tirando esse nicho de estratégias, a Yearn agora vai tentar entender como ela vira um agregador de yield, mas macro mesmo, assim. Tipo, eu tenho esse token, meu cliente falou, por exemplo, eu tenho um token, sei lá, PEP. Tipo, às vezes eu quero só assim, eu tenho PEP, eu quero yield
Às vezes você não quer nem yield em PEP, você quer yield em dólar, sei lá. E deixar a Yearn meio que ser uma coisa que, através desses intents que você põe, ela vai sempre achar as melhores estratégias. Então, assim, não sei o que ela vai virar. E se pegar essa ideia e generalizar ela? Por exemplo, eu não sei se é um negócio formal oficial da Yearn, mas eu já vi que acho que o Banteg, que é um dos contribuidores da Yearn, ele fez alguns serviços que começam com Y também. Um é de dumpar todos os tokens na wallet, o outro... Vários servicinhos, assim, né? Tem várias pessoas que fizeram. Tem o Small The App, que eram vários apps que saíram de pessoas da Yearn. Tem o Disperse também. O Dump Services. Então, e tem o Disperse, que esse que foi o Banteg que fez. O Disperse o Banteg fez há um tempo e eu usei na minha... Eu também já usei. Pra fazer airdrop do meu NFT, eu usei ele lá na Phantom. Então, assim, acho que é um contrato muito útil, né? Eu tava pensando que um dos caminhos é você generalizar essa coisa a melhor yield para qualquer token, mas tem outro caminho também que é, tipo... Já que é tão difícil competir em oferecer o melhor yield, por causa que os lugares que a gente vai ter um moat vão ser poucos. Para todas as outras oportunidades de yield, o negócio recai muito em velocidade de execução, né? Surge uma coisa nova. Quão rápido você consegue oferecer antes que o alpha decaia, né? O yield caia. Sim. Então, um outro caminho é, em vez de ficar só em yield, também ser mais uma coisa multi-servicinho, serviços para tokens na sua wallet. Então, eu acho que a Yearn meio que tentou em um ponto ser meio que essa máquina, porque assim... A gente, antes do Pump Fun, tudo isso rolava em, tipo, forks da EVM. Então era assim, lançou o fork da Uniswap na Phantom, e lançou o fork do fork, né? Você sempre tinha um fork novo. E todos esses forks, eles eram farmáveis. E aí a criava estratégias genéricas que conseguiam farmar esses forks. Nossa. E toda vez que alguém lançava um fork novo, de alguma rede nova, a Yearn já, deployava o negócio. Mas assim, tem todo um problema de incentivo que você tem que acertar o incentivo da pessoa que tá indo atrás dessas estratégias e gerando elas, versus o quanto entra pro tesouro da Yearn. E em algum ponto, a Yearn decidiu que ela tem uns estrategistas mais dentro de casa do que ela do que antes, que ela trabalhava em mais trazer gente de fora. E isso é até uma coisa que eu tenho conversado muito com a Yearn. A Yearn passou agora 1 ano, 2 anos muito com o inner group dela, sem trazer muita gente de fora como a DAO anterior. E eu queria resgatar um pouco isso, falando pra galera que a gente tinha que pagar um pouco menos gente interna, pagar muito caro elas, e usar mais o poder de cripto de arbitrar salário no mundo e trazer gente de fora, daqui do Brasil, que você paga, sei lá, 3, 4 mil dólares e já é um salário alto aqui, tipo, e que quando você olha para os Estados Unidos não é. Então, assim, tem que arbitrar essas rates, eu acho, e trazer mais gente e crescer essa é a parte da DAO que era poderosa, sabe? Se a gente ficar agindo como empresa sozinho, a gente meio que perde essa força, sabe? Então eu tô tentando restaurar esse espírito, de certa forma, porque ele tá meio morto no momento lá, assim. Virou mais empresa, assim. Tá meio um espírito de empresa, tá tudo, assim, olhando muito pra revenue, olhando muito pra como que a gente vai fazer um produto que vai manter o nosso cash flow positivo, porque ele tá bom, mas a gente sabe que todas essas coisas de yield estão tendendo a cair, já tá caído faz tempo. Então, é meio isso. Assim, eu acho que o caixa da Yearn tá muito bom, mas o revenue versus, sabe, é pra isso que a gente tá olhando muito agora, tentar não deixar cair essa bola, porque tem que achar uma próxima coisa, acho que nem você falou, uma dessas duas coisas, ou fortalecer a parte do Curve, que já tem um moat, sei lá, tipo, eu sinto que essa é a busca. A Yearn tá muito ativa, e aí, assim, eu vejo, nesse ponto, eu boto muita fé no Ethereum, nos protocolos do Ethereum, porque eu vejo a galera tá super ativa, e tem funds, e tem gente boa trabalhando, então, pô, tem, assim, se ficar 1 ano, 2 anos, tem muita chance de ser um produto foda, tanto da Yearn quanto de provavelmente vários outros grupos que estão lá. Só que muitas vezes esses esforços estão meio descoordenados, né? Tipo, não estão ligados com o que a Ethereum Foundation estão fazendo, ou até com o preço do Ethereum, necessariamente. Então, eu sinto hoje até esse descompasso, assim, entre o preço do Ethereum, né, e esses times muito foda tentando fazer coisa e que tem funding e estão lá, assim. Você foi um bag holder de Ethereum, de Ether nos últimos anos? Olha, eu fui tanto um bag holder quanto alguém que vendeu e me deu bem ao mesmo tempo. Eu acho que, no geral, se eu fizesse um retrospecto total, eu sou desorganizado e não faço, eu devo estar neutro para um pouquinho positivo, porque assim, quando primeiro eu comprei Ethereum, ele tava lá pros $1.000, e eu cheguei a vender uma vez que ele subiu para tipo 3 mil, então foi uma boa venda, e quando ele caiu para tipo 1.000 e pouco, eu comprei de novo, aí ele subiu para 4 mil, eu falei, não vou vender agora de novo, com certeza ele vai subir mais, aí, óbvio que não, o bagulho caiu pra caralho, vendi, mas aí ficou elas por elas nesse segundo ponto, assim, então... acho que no geral eu fui um bag holder de Ethereum, mas eu cheguei a ser por... Quando eu vi que, assim, eu vendi quando eu percebi que todo o esforço da Foundation e tal, eu não botava muita fé, assim, tudo que tava sendo falado, eu via sempre as mesmas coisas sendo faladas, tipo, logo no Twitter todo dia,
e tem alguém falando, não, porque o Ethereum, você vai ver, o futuro do Ethereum é muito forte. E aí, tipo, nunca é, entendeu? Faz já uns anos que não surge um outro tipo de conteúdo que não uma esperança, que não, porque os indicadores estão bons. O indicador que eu acho que não tá bom e que me deixa triste é, tipo... É o preço. Não é nem o preço, não, vou dizer. Não é o preço de verdade. É desenvolvedores estarem na rede fazendo coisa. Porque os maiores desenvolvedores que eu conheço, que são muito bons, tipo assim... Até o Banteg, assim, mas várias pessoas, não tô não apontando pra ele, mas assim... Eu acho que eles já fizeram muita coisa na rede, eles já fizeram muita coisa até sem expectativa de retorno. Tipo assim, tinha hack, a galera se juntava pra resolver os hacks que não era do protocolo deles, a troco de nada. Tipo, que empresa em finance se junta pra resolver problema de outra empresa a troco de nada? Tipo, isso não existe fora desse ecossistema. E essa galera, eu sinto que eles não foram recompensados a longo prazo por tudo isso. Cada um, se pá, foi recompensado individualmente no seu protocolo. Tipo, o Banteg devia ter bastante Wi-Fi e o cara do Curve tem bastante Curve, mas assim... Do Ethereum em si, eu sinto... Qual o cara do Curve você tá falando? O Michael... Você tá insinuando Mitch. que ele não foi devidamente Não, ele foi recompensado? devidamente... Que ele foi através do É protocolo possível. dele. Ah, tá. O que eu tô falando é, nenhum deles teve um alinhamento, eu acho que com a Foundation, de se manter no Ethereum, sabe, apesar desses seus protocolos, tipo... Uhum. Depois que eles... Assim, o Michael Egorov, inclusive, eu não sei por que ele tá lá ainda, mas o cara tá lá, ele já tirou uma grana... E ele tá lá todo dia comentando sobre as coisas técnicas do Ethereum. Então, assim, o fato da Foundation já não ter, acho que, dado alguma coisa, putz, pega esse cara, leva ele, tipo, ele já fez coisas muito legais e a gente pode levar ele como dev. Até o Banteg, tem o Cronje. Pô, o Cronje foi trabalhar na Phantom, sei lá, e o cara, quase o pai de DeFi Summer, todas essas coisas. E eu sinto que eles saíram do Ethereum porque não tinha alinhamento pra ficar lá. Tipo, não tinha alinhamento, sei lá, financeiro ou seja, não financeiro, mas não teve, e ele saiu. Então, todo mundo chegou e saiu, e eu sinto que eles não têm mais incentivo pra voltar. Esse é um agora. excelente ponto, mas aí eu faço o contraponto. Será que as chains que têm esse incentivo financeiro para os caras ficarem no longo prazo, elas retêm esses caras? Porque, como Sim. você bem falou, o Michael tá lá no Ethereum até hoje. Tem muita gente que, apesar de ter ficado cansado ou ficado rico, tá lá ainda. E eu me pergunto se as chains que têm uma abordagem mais financeirizada, de tipo, vou pagar talento pros caras ficarem aqui, se no longo prazo isso... Que nem a gente tava falando sobre a comunicação e o tipo de pessoa que se atrai em projeto de NFT, né? Se Então, isso não mas acho que atrai não é pessoas só piores. financeiro, tá? Tem o alinhamento, tipo, Reconhecer eu o acho trabalho que o Cronje, também. se ele quer fazer uma alteração em como funciona a Phantom, ele é ouvido. Se ele Sim. quer fazer uma alteração em como funciona Ethereum, tipo, ele tem que enfrentar uma escada, Sim. tipo, gigantesca. Então, pra gente técnica, chega um ponto que se você ainda acha que suas decisões são as certas e que você tem uma ideia boa e você quer pôr ela em prática, mano, você não quer ficar batalhando contra 1 trilhão de pessoas, você quer só Ir pra fazer outro um lugar. negócio, Até às vezes independente do financeiro, assim. Então, Que é meio que a história do Vitalik, dele sair do Bitcoin para Ethereum também. né? exato, tipo, o próprio Vitalik, assim. Mas eu acho que a EF, através lá da redução, que é aquele... O Subtracionismo. subtracionismo deles, eu acho que eles não alcançaram o que foi esperado, porque eles acabaram... Eles são ainda um foco central com muito poder na rede e que muita gente olha e espera coisas e toda vez eles falam, mas a gente é subtracionista e fica nesse conflito, assim, o negócio parece que todas as outras blockchains... a Solana não tá discutindo isso, né? Eles estão financiando app pra caramba e fazendo coisa. Eu acho que hoje, nesse ponto, a Solana tá muito mais pra frente com o Ethereum de ser mais pró o app dev, porque... O app dev são essas pessoas, né? O Banteg, o Cronje, todos esses caras que a gente falou, eu vejo ele como os melhores app devs que a gente já viu. E por algum motivo eles saíram do Ethereum, tá ligado? E pra mim a F devia estar indo atrás de por que esses caras saíram, como a gente traz esses caras de volta. Eles... Pra criar o conhecimento que esses caras já têm de novo dentro da rede, dentro de um dev dessa rede, vai demorar anos e se criar, assim. Então, eu acho que perder essas pessoas uma a uma esse é o indicador que me deixa totalmente bearish, assim, não é o preço e o número de stablecoins que parece sempre crescer, mas esse de devs eu acho que é o mais importante de ser trabalhado, assim, se pra Ethereum conseguir ter mais vida, assim. Então, pra Ethereum virar o jogo, o Vitalik tem que botar o pau na mesa. É meio que isso, sim. Não necessariamente o Vitalik, mas essa filosofia de subtracionismo deu pra ti não agora. Não é nem o subtracionismo, é o Vitalik. Eu acho que elas têm que ter menos medo de falar que tem coisas em DeFi que são legais, assim. E eles estão começando, né? Eles colocaram, sei lá, dinheiro no Wave agora.
Só que assim, é só meio lerdo, é até meio cômico, né? Tipo, Não, eu acho que nem é a quantidade, mas eu acho que é o intuito, sabe? Tipo, botei 50 milhões num contrato. Meu Deus. 10 anos depois, tá ligado? né? Tipo, exato, é até meio cômico, porque assim, você depois de anos e todos esses serviços, você fala, olha, galera, eu usei o Wave. Parece aquele seu tio que chegou assim, eu, sei lá, instalei o MetaMask. E aí você, eu esperava mais de você, Ethereum. Eu esperava que você, às vezes... Mas legal, assim, não pra reclamar de tudo, eu acho que é legal que eles deram um passo de usar. Pô, eles poderiam não ter usado e tá pior ainda, eles só usavam o CalSwap pra vender Ethereum antes, como eles falavam, então... Mas eu sinto que, falta um pouco Conta essa história, Worms, a galera não deve saber. Não conhece? Não, eu sei. Beleza. Mas teve essa história que a comunidade de Ethereum começou a ficar meio revoltada no Twitter com a Foundation, com essa, assim, com a falta de uso das pessoas que trabalham na Foundation da rede. E aí começaram a reclamar. E aí, se eu não me engano, aquele cara John Stark, que é tipo um dos super cabeças, postou, não, a gente usa a Ethereum pra vender Ethereum no CalSwap. Tipo, você vai vender Ethereum por dólar no CalSwap, esse é o único uso que você faz. Não para a nossa cabeça, porra. Foda. Então, eu entendo muito os devs. E, tipo, o que é meio ruim é que todo dev que emite uma voz ali contra a EF, como a EF já é um grupo meio grande, que tem suas políticas e tem muita gente, é muito fácil esse dev ser, tipo, ostracizado pela comunidade toda, e ele, mano, e aí entra naquele dilema, eu vou ficar lutando com essas 3 mil pessoas, ou eu vou numa blockchain que a galera vai me ouvir. E tem outras 100 mil blockchains hoje em dia pra você ir, e que, assim, por mais que não dure pra sempre, elas têm hoje um incentivo financeiro pra comprar essa pessoa por uns anos e vai ser bom pra ela. Então, tipo, eu vejo que o Ethereum precisa arrumar esses incentivos, senão vai sobrar só a Foundation, assim, e todos os app devs vai sumindo incentivo, né, pra eles ficarem só os... Cara, acho que o Michael Ligorov do Curve, ele fica porque o V-Curve, querendo ou não, dá mais certo do que praticamente todas as DAOs e qualquer outro tipo de coisa que inventaram pra alinhar uma DAO, assim. O V-Curve, ele trava o dinheiro ali, ele gera incentivos pra galera tentar fazer o protocolo melhorar e gerar mais revenue, ele tem muitas falhas, claro, mas, tipo... O Venomics é o melhor modelo de token que você já viu? Assim, eu acho que a longo prazo, e ele tem muitos defeitos, tá? Ele tem esse negócio de surge um Convex, porque sempre vai surgir um protocolo que vai ter incentivo pra você centralizar, você ter o V-Curve, né? Você fala pro usuário, vem e me dá o seu token e eu vou travar o V-Curve, e eu vou te dar o yield de volta, mas ele tá travado comigo, e você tem esse token líquido, porque o V-Curve não é líquido. Então, assim, sempre vai existir isso em volta do V-Curve, mas mesmo assim ele continua sendo um sistema... Tipo, isso tem um premium, e esse asset líquido acaba sendo trocado por um pouco, bem menos, na verdade, do que o travado. Então, assim, o sistema se regula e funciona, eu diria. Ele, de todos os que eu vi, ele é o único que tá de pé até hoje, o founder tá lá, a comunidade tá lá, as pools estão lá, assim, beleza, caiu, mas o Curve continua... Se você abrir o DeFi Lama, ele continua ali nos top da Ethereum de liquidez. Mesmo que o founder suma, ele vai continuar lá, tem esse ponto também. Ele vai continuar lá, tem esse ponto. Então, eu acho que dentro de tudo que eu vi, o V-Curve foi o experimento mais bem sucedido de descentralização do protocolo, assim, como um todo. Como você explicaria em 30 segundos para uma criança de 5 anos como funciona o token da Curve? O que é a Curve e como funciona o token da Curve? Nossa, pera, 30? Você vai... Deixa eu pensar, 30 segundos é difícil. 45, vai. Não, tem que ser simples, uma criança de 5 anos. O token, assim, o token da Curve, ele é meio como se... O que é a Curve também, né? A pessoa não sabe de nada. Perfeito. A Curve é uma corretora que deixa você trocar, por exemplo, Bitcoin por Rapid Bitcoin. Não é exatamente isso, mas tipo, ela deixa você trocar o mesmo ativo pelo mesmo ativo. E ela tem uma fórmula otimizada para isso. Então, diferente do Uniswap, que se você criar uma pool que vai do mesmo ativo pro mesmo ativo, ela começa a ter taxas altas rapidamente, a Curve ela meio que resolveu esse problema e deixa você trocar os ativos com menos taxa. E aí, todo o revenue que ela gera, ela converte em forma de Curve. Calma, vou fazer assim, tá errado, mas eu vou tentar resumir em 40 segundos. Ela gera esse revenue em forma de Curve e ela dá esse revenue para todo mundo que comprou o Curve do mercado e trancou esse Curve por no máximo 4 anos. Então, se você comprar a Curve e trancar, você meio que participa do processo de geração de revenue do Curve, que é uma corretora. E você recebe, então, os lucros da corretora das operações de troca, você recebe através do V-Curve. Tipo, então ele meio que incentiva as pessoas a comprarem o token do mercado e a travarem o token por até 4 anos, ou seja, tirarem do mercado sem vender.
Acho que esse é o Ponzinomics maior de todos. É você Quase como tirar do mercado sem vender. você comprar um token que é tipo uma ação de uma corretora, entre aspas, e aí se você prometer que você não vai vender esse token, você ganha dividendos dessa corretora. Tipo Exato. isso. Você sabe o linguajar financeiro muito melhor que eu. Só que esse prometer que não vai vender é uma questão que em cripto é polêmica, né? Tem vários mecanismos criptoeconômicos que às vezes as pessoas olham e falam, porra, isso aí é tipo uma bribe, uma propina pro cara não vender. E aí tem outros que as pessoas olham e falam, não, o staking, né? Você travar o token e ser passivo de uma punição ali é essencial para a segurança do negócio funcionar. Mas eu acho que assim, o Curve, quando você perguntar se ele é bom, aí entra aquele negócio também. O preço do token, eu sinto, não necessariamente ele tá alinhado com esse sistema é, tipo, benéfico ou útil, porque assim, tem todo um processo de especulação. Então, assim, você pode ter ganhado muito dinheiro ou perdido muito dinheiro, às vezes só comprando a versão líquida do token, do quanto ela tá desvencilhada do preço de mercado real no momento que você comprou, assim, porque, tipo, é o que você tem muito volátil, assim, tipo, às vezes... Por exemplo, se tá todo mundo vendendo o token líquido, ele vai valer menos. E aí é uma hora boa, às vezes, de você comprar o token líquido. Tem gente que ganha dinheiro só arbitrando isso. Você compra o token líquido todo mundo vendendo, e depois, quando tá mais sussa, você redeem de volta e se arbitra essa taxa. Então, assim, é um ecossistema que tem N formas de fazer dinheiro, então agrega, tipo, devs, assim, Mav Extractor, esse tipo de coisa, e foi criando uma comunidade meio forte, assim, em volta Só os disso, parasitinha financeiro, né? meio que, tipo, mas o importante é que eu acho importante desses joguinhos de parasitas financeiros é que quando eles tendem a zero, eles resultam às vezes numa... Assim, alguém vai lá só tirar, mas eles resultam numa experiência às vezes melhor pro usuário. Tipo, ele tem liquidez atualizada em real time, porque a galera tá sempre tentando atualizar. Então, assim, não é só somar zero necessariamente todos esses parasitas, mas sim, é tipo isso. Não, eu concordo que o serviço da Curve pode ser uma peça de infraestrutura crucial que já criou muito valor para o ecossistema. Tipo... É o lugar mais eficiente para tu tradar um ativo estável contra o outro até hoje. Esse é o tipo de coisa que me deixa bullish no Ethereum, assim, tipo, ver esses caras que construíram esses mecanismos e, pô, eles funcionam, assim, real, eles podem não... Você pode, às vezes, ter comprado Curve, ter perdido comprando Curve, mas isso eu acho que é desvencilhado com o negócio estar funcionando a longo prazo, assim. Tipo... Antes da gente falar sobre fundamento e preço, que acho que é um ângulo interessante, eu tenho uma pergunta sobre tokens. Na minha época, falar de token era meio que um tabu no mercado. Você fazer um token, putz, era uma aura negativa muito maior do que hoje. As pessoas olhavam feio e, tipo, hoje todo mundo faz token, mano. Depois do Food Summer lá, o presidente fez meme coin, enfim. Como que tu enxerga essa questão? Tu tem algum peso moral sobre a atividade de criação de tokens? Ou tu acha que, mano, tudo vai ser tokenizado então, e foda-se? eu acho que cripto me ensinou muito, assim. Eu acho que eu tinha muito mais julgamento sobre coisas soma zero do que hoje. Hoje, assim, eu não quero trabalhar em coisas soma zero, mas, assim, elas existem e tem gente que quer apostar. Não é meu problema, assim. Eu não sou moralista de forma alguma quanto a isso, assim. Eu acho, assim, até acompanho as notícias, porque, né, assim, os efeitos que isso gera no mundo real é melhor que Black Mirror atualmente, assim, você só lê as notícias. Então, assim, mas eu acho que, cara, a geração de token, eu deixaria um aviso, se você for fazer, saiba que é um negócio louco, assim, você tem muitas frentes pra olhar, tipo, não é simples, não é só, vou criar o token. Você tem muitas coisas que podem sair do controle, então você só saiba, né, pelo menos olhe os token launches anteriores, similares ao que você quer fazer, pra você entender o que esperar, assim, porque, tipo, não é trivial, não é tipo você fazer um post no Instagram, assim, é mais tenso, pode Vamos lá, então. Ele já lançou uma shitcoin e matou ela e saiu vivo pra contar. 3 coisas que você tem que se preocupar quando for lançar uma shitcoin. 3 coisas pra se preocupar quando você for lançar uma shitcoin. Tá, a primeira, cara, eu acho que é meio óbvio, mas assim, tem que ser transparência a distribuição dela, assim. Quando o cara já começa a querer mentir na distribuição, tipo, isso aqui vai pro time, isso aqui vai pro marketing, o marketing e o time é a mesma coisa, né? Tipo, sei lá, umas coisas assim, tipo, tem 5 pedaços de pizza e é tudo, na verdade, o time, assim. Então, assim, a distribuição inicial, né? Tipo, seja claro, franco. é um ponto muito importante. O segundo é ficar de olho aonde que tá a liquidez do negócio, porque se você for na exchange errada trocar, pode ser que tenha o token lá e na hora que você for trocar, você vai perder muito porque era uma pool pequena, assim. Então, assim,
isso... E aí, o terceiro ponto que até liga com isso, que fica de olho na comunicação oficial, que assim, até o canal oficial, às vezes, pode ser hackeado e postar uma coisa que parece um token, você vai lá comprar e é um scam. Então, putz, sempre assim, você tem que ficar sempre de olho onde que foi postado e tenha plugins que mostrem o que vai acontecer com a carteira quando você vai assinar a transação. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, tá, você vai participar, pelo menos veja essa transação que você vai assinar, não vai estar sugando todos os assets da carteira, tá ligado? Então, eu sinto que isso são os pontos que eu olharia. Mas pra quem pensa em lançar uma moeda, num tom mais franco, assim, você diria, vai lá, lança, ou você diria, não vale a pena, vai te perseguir? Putz, depende muito, viu? Eu acho que, assim, você tem que pesar se o retorno financeiro vai valer o que você vai fazer na sua imagem social, assim. Mas Porque tem casos de retorno financeiro muito positivo? Você conhece alguém que ganhou uma grana fazendo uma criptomoeda, velho? Pode falar a verdade, velho. De forma, assim, que lançou, assim, uma meme coin própria. De qualquer forma, incluindo as ilícitas. Não, assim, que eu digo assim, que lançou... Eu não conheço ninguém que tenha, acho que, assim... Tipo, conseguido se dar bem sem se ferrar na parte social, assim, tipo... Porque o jogo é de somar... Assim, eu acho que você só consegue ganhar nesse jogo sendo um artista. Porque artista consegue produzir coisas que as pessoas... A partir do nada, né? Tipo assim... Se você me der esse negócio, sei lá, e falar que uma pessoa assinou ele, eu vou dar um valor já muito maior. Então, eu acho que isso tem no digital. Então, se o Chorão tivesse feito NFTs e vendido, e tipo, eu acho que eles teriam valorizado, por exemplo. Então, assim, você tem a capacidade de um artista dele, tipo, criar uma coisa, um ponto, um momento histórico que pras pessoas esse negócio vale. Agora, eu, que não sou famoso, muito difícil eu conseguir fazer isso ter algum valor. Ele teria que ter algum catch, assim, sei lá, ele é uma obra de arte insana que todo mundo acha muito boa. Mas, tipo, eu acho que você só consegue alavancar bem o token quando você já tem uma certa fama e você consegue alavancar dessa fama. E até aí você tem que tomar cuidado, porque a gente já viu vários exemplos de gente que lançou o próprio coin e passou do limite da extração e tipo, aquela mulher lá do podcast sendo, acho que, o caso mais famoso. Roctua. Tipo... A Roctua. Ela era famosa ali por N motivos, foi lançar um token e socialmente ela meio que se queimou, né? Então, assim, vale o retorno ali, né? Então, acho que assim, até quando você é famoso, você tem que fazer um negócio com cautela. Porque, assim, se você for famoso também e fizer um item físico que as pessoas acham extrativo, você vai receber meio que o mesmo tipo de backlash, assim. Tipo, as pessoas acharem que você tá querendo extrair delas é uma coisa horrível, assim. Então, eu sinto que é isso, assim. Tome cuidado nesse ponto, mas eu não seria moralista. Eu acho que você pode criar, né? O ponto do token é que qualquer um pode criar. Se você quiser... o que eu não curto muito, por exemplo, tá surgindo essa onda de... Ali na Base, por exemplo, a gente vai estar fazendo um novo tipo de moeda, que é a moeda do conteúdo, e que não é uma meme coin. E, tipo, isso eu acho bizarro. Eu acho, cara, só aceita que tu tá fazendo uma meme coin, tá ligado? Só aceita. Não, o bagulho é totalmente soma zero. Na verdade, assim, eu tinha visto um comentário bom que vocês estão tentando colocar liquidez, que é finita, em conteúdo, que é infinito. Não casa o bagulho, assim. Então, quanto mais tiver, menos vai valer. Então, assim, eu acho que o problema de cripto é quando as pessoas tentam remixar o que sabe-se que é soma zero como algo que não é. Tipo, não, isso aqui não é soma zero, isso aqui é um bem pra humanidade, porque... tipo, mas não. pelo argumento que você colocou que o artista é capaz de criar valor, né? Então, sim. A barreira entre o mecanismo ser de soma zero ou não, meio que tá na definição do que é arte ou não é, né? Porque se é arte, é um artista que tá fazendo, então tá criando valor, então... eu acho que tem uma diferença muito clara, tipo assim, você tem um artista independente fazendo um negócio sozinho, e você tem uma empresa... Mas as base coins são artistas, em tese, que eles estão querendo que façam, né? Não, eles estão querendo empurrar o uso do mercado. Então, tipo assim, eles têm intenções por trás do negócio, que eu acho que daí que entra o... Tipo, que eu não curto muito, que é tipo, não é pelos artistas, é pelo uso do mercado e pela geração de FIIs, porque eles investiram nesse mercado. Então, assim, existem incentivos por trás que não são, tipo, ajude os artistas. Sim, eles estão usando os artistas pra valer mais o projeto deles. E os artistas estão ganhando dinheiro. Esse é o ponto que eu não curto. Então, tem um artista que eu curto, que ele fez umas... da meme coin da Base, que chama Deadin. E aí esse artista fez uma coleção de NFT dele, que é bem bacaninha. E aí começou a lançar várias content coins na Base, porque vamos capitalizar sobre a narrativa, né? E assim, eu comprei, foi a zero a parada já. Mas eu achei... Já foi.
Mas eu falei, pô, conheço o cara, né? Não é que eu achei que ia subir, mas eu achei que, vou contribuir, etc. É. E o cara, ele ganha sobre as fees de negociação, né? Então, tipo, Mano, esse ponto eu acho muito do caralho. Mas assim, a Base também ganha alguma fee nisso que você pagou pra ele. Sim, sim. E sendo que você tá usando cripto, você podia ter pagado direto pro cara. Tipo, quando eu fiz a coleção de NFT e eu vendia... É sempre Tipo, isso que eu penso, mano. Por que você não deu dinheiro direto pro cara, velho? Então... Tipo, comprar moeda pra ajudar o cara. Velho, dá o dinheiro pro cara, mano. Você quer ajudar o cara. Exato. Aí fiz uma moeda pra ajudar as crianças na África. Doa pras crianças na África, com real, com dólar. Bitcoin, melhor ainda, velho. Então, o que me dói em cripto é quando alguém tenta fazer uma camada de abstração que finge que agrega um valor, Isso é pra mas nada. não agrega. E aí fica assim, não, mas é porque... Não, eu canso, assim, eu cansei um pouco dessa... Por que o artista, a hora que ele faz a segunda Content Coin... Ô, Siri, a hora que o artista faz uma segunda Content Coin, tipo, por que o fã dele vai continuar comprando se já sabe que vai ter infinitas em tese? Porque eu acho que, tipo, quem perdeu, vamos supor, ele lança a primeira. Aí fala, a primeira moeda do artista vai subir. Aí começa a especulação. E ele não consegue pegar o começo, vai a zero. Aí lança a segunda. Ele fala, caralho, já foi a zero, agora eu vou pegar o começo. E entra num fluxo infinito. Cada entendeu? vez que é mais o cada começo. vez menos o market cap O chega pra supply cima. importa muito. É aquele meme da montanha russa, né? Exatamente. Acho que o supply importa muito, né, nisso. Tá. Porque se você fez 10 e você é um cara famoso, você tem demanda pra 10 pessoas. E se você fizer outro, vai ter mais 10. Isso, tipo... Só que agora, se você fez 10 mil na primeira, e aí você fez 10 mil na segunda, aí você entra um pouco nesse ponto. Então tem um balanço ali na distribuição pra você acertar isso. E você vê que artista pode fazer isso, porque vocês lembram do Jack Butcher? Jack Butcher era um artista famosão, até no mercado tradicional. E ele fazia os drops, né, de NFTs. Então ele criou uma coleção lá atrás, 23, que eram uns pepzinhos, né, uns sapinhos. E aí depois ele começou a fazer parcerias com artistas pra fazer collabs de arte, usando essa estética. E sempre tinha um novo drop. Esses drops sempre esgotavam sempre, assim. Tanto que você tinha que participar de um sorteio para conseguir comprar a parada. E eu via que, tipo, apesar de ter uma demanda constante, assim como os artistas tentam fazer com Content Coins, sempre tinha uma demanda, mas porque eu acho que era diferente. Tipo, eu sentia uma exclusividade na participação, eu sentia que era limitado, eu queria tentar participar, entendeu? Era muito diferente. Quantas unidades tinha cada um? Putz, velho, agora você me pegou. Mas eu acho que a tiragem era variada. Tipo, tinha uns de 90, tinha uns de 150. Entendi, era rara. Tiragem pequena, assim, entendi. Eu acho que pra artista funciona melhor, assim mesmo. Porque daí você dá mais esse negócio de escassez, assim. Que é parecido com o físico também. Aí, a escassez. Você guarda alguma moeda perto do coração, assim? Nossa, zero apego. Vendo tudo, se precisar, compro tudo de novo se precisar. Não tenho muito apego à moeda, E não. NFT também não tem nenhum que você carrega, assim, nossa. Não, acho que não. Por exemplo, quando eu decidi comprar uma apego aqui em São Paulo, eu fui vendendo tudo, assim, zero apego. Tipo, tudo. Tchau. E essa decisão, a gente tava falando fora das câmeras de comprar uma pena, não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com a sua vida pessoal, Sim, né? sim. Momento de vida e tal. Não, total, tipo, eu... Não foi assim, vendi o topo. Se eu não tivesse vontade, assim, né, de querer comprar esse apartamento, porque eu acho que é um passo na vida ter um apartamento, eu provavelmente estaria com Ethereum e Bitcoin e Solana, assim, um mix que é o que eu tava antes, assim. Justo. Justo. Quais outros grandes passos na vida o Worms de hoje se enxerga dando nas próximas décadas? Ixi, difícil, hein? Nas próximas décadas... Sabe nem o que vai comer Olha, no eu café acho da manhã que- de manhã, né? Não, primeiro, assim, bom, fechar, pagar a casa, acho que casamento, resolver, né, pô, vai ser legal, assim, essas coisas. Quem sabe ter um filho, né, pô? Isso aí, 10 anos já é bastante tempo. Justo. Mas, assim, eu ainda gostaria muito de construir alguma coisa legal, assim, e trabalhando, assim, em coisas novas, e tanto coisa dentro de cripto, quanto jogos, assim, meus. Então, assim, eu ainda gostaria de pôr coisas pra fora e ver uma coisa que eu fiz, tipo, crescer tanto quanto, sei lá, a Yearn cresceu. Porque quando eu entrei na Yearn já era meio grande, assim. E eu acabei trabalhando em empresas em cripto, tipo, trabalhei um pouquinho na Curve e fiz alguns freelas pro Spark, que é da MakerDAO. Então, tipo, tudo isso eu queria... Nossa, perdi a linha total de raciocínio. Não, fazer alguma coisa que fosse tão grande quanto essas organizações. acho. Então, ficar grande quanto elas e ter feito eu as coisas, sabe? Não só Sim. chegado, trabalhado, assim. Sim. Mas coisa maneira você já faz. Eu tava falando pra ele antes também de começar o podcast, que o Henrique, que trabalha com a gente na Paradigma, a gente tava discutindo sobre o Worms, né? Sobre ter uma pauta legal pra cá, né? E aí ele mandou um joguinho que o Worms fez que chama Vanca,
E aí o Henrique só falou, Guiriba, estou viciado. E aí eu entrei no joguinho e falei, caralho, estou também. O que é? Entendeu? Ele é um joguinho de one click, assim, que ele vai passando legal. por uma caverna, assim, é só apertar, assim, tem umas bolinhas, você pula em cima da bolinha e vai passando os obstáculos, assim. Eu fiquei horas, e minha coordenação motora é horrível, então eu ficava tentando Mas passar é legal mesmo? É bem legal, velho, bem legal. Desktop? É, bem legal. Ele tem desktop e celular, ele é feito pra celular, assim, e ele é tipo um jogo de plataforma só com um botão. Um botão. Um Você botão. aperta pra andar e você solta pra parar. Só que ele tem várias coisas, assim, e você vai... E você fez ele inteiro? Esse eu fiz... Recente ou não? Cara, eu fiz faz uns 5 anos pra Ah, faz mais, tempo. e aí esse projeto pausou. Até tava falando com ele que, tipo, putz, eu não... Eu queria ter lançado o jogo, não lancei, e tá com esse projeto em aberto e nunca achei. E o que Ó, ele significa tá aí, ó, se quiser. lançar? Isso aqui tá na web hoje, certo? Hoje, pior que tá na web, tá no meu site, worms.io/vanca, V-A-N-C-A. Tem fases, né? Tem 7 fases funcionais ou 8, assim, e, tipo, funciona bem o jogo. Ele... só não cheguei a finalizar, porque é muito, muito trampo finalizar o jogo, assim, chegar no fim e lançar, então não cheguei a pôr o tempo ainda nisso. Você tá vendo aí? Pô, legal, hein, galera. É bem legal. Já captei a vibe. Entendi. Muito bom, hein? Falei pra E é você. longo o nível ou... Velho, eu não acabei no nível 1 Ou seja, é complicado. Eu fiz 24%. Tá. Não é tão longo assim. Mas tem 8. Tem uns bons Dá trabalho. 20, pra... 30 minutos de gameplay aí que Muito estão bom. polidinhos se você jogar, Muito mas aí bom. não tem mais muita coisa. Muito bom, muito bom. E recentemente, na febre do Vibe Coding, você não pegou pra fazer fases Eu novas tentei e tal? bastante, viu? Assim, não fazer fase disso, mas fazer projeto novo, assim, mas... Cara, toda vez eu uso muitos bagulho de coding pra trampo, mas pra jogo toda vez eu me sinto que eu faria mais rápido eu mesmo, assim. É mesmo? Porque eu não sei, eu acho que quando você tem proficiência numa das frameworks de jogo, elas têm as abstrações ali já meio fácil. Dá até pra usar o GPT, assim, pra gerar componentes, assim, mas, tipo, pra gerar um protótipo pra Hackathon hoje eu acabo gerando bem rápido, assim, manualmente na engine. E com a AI eu fui sentindo que ela é derrapando nos pontos, assim, que eu... sei lá, de projeto mesmo, e é muita coisa pra ela lidar e eu já saberia como fazer. Então, pra Jam, eu acho que é bom se você não tem super proficiência com uma engine, mas se você tem, eu vejo a galera tender a só usar o que já sabe, porque sai rápido as coisas em engine. Esse jogo aqui foi feito como? O que tem por trás? Numa engine web, foi feito no browser esse jogo, praticamente. E é tipo uma engine meio no-code, só que o visual no-code dela tem estruturas que são as estruturas que você usa quando você programa mesmo. Então ela é bem completinha, tipo, dá pra você fazer o jogo inteiro lá no no-code dela. E aí eu acho bem agradável de codar nisso, porque, tipo, é meio... vai clicando e as coisas vão acontecendo. Como chama, pessoal? Chama Construct. Construct. Pô, é muito legal, recomendo muito dar uma olhada, assim, pra fazer jogo. É bem legal mesmo, jogo 2D. Tem algum jogo que você sonha em fazer, que um dia você vai fazer, vai ser o projeto da minha vida ou não? Cara, assim, não tenho muito como seria esse jogo, mas eu adoraria fazer Um mega jogo. Tô trampando agora num projeto de jogo de um amigo meu que casa com cripto, ele quer lançar em cripto. Inclusive, ele ia chamar o jogo de Crypto Commanders. Só que ele ia pôr na Steam. Daí eu falei, putz, cara, Nem bota. se você chamar o jogo de cripto não sei o que, ele vai lançar morto, assim. Então, aí ele acabou mudando pra, tipo, Cyber Commanders. Boa. E aí, mas ele quer muito, porque como é um jogo que tem turnos e dá pra esses turnos demorarem, assim, dá pra uma partida demorar 3 dias, ele quer que dê pra você fazer on-chain coisas, tipo, tanto apostar quanto o jogo inteiro tá validado on-chain. Então, eu acho legal essas coisas. É tipo um jogo assim. de carta, assim? Como é que é? É, tipo uma mistura de xadrez com poker. É interessante. Você tem um tabuleiro e você vai podendo blefar ou pôr cartas que tem chance de entrar ou não no campo. E você vai tendo que montar o seu campo e matar o reizinho do outro, assim. É um jogo legal, assim, mas falta ainda polir, mas acho que daqui uns meses ele lança. Tá? Interessante. Legal. E qual foi o jogo que mais te influenciou? Que mais me influenciou? Um que não... Pode falar, tipo assim, pode ser nerd, assim, o título. Lógico. Tem que ser um título... Qualquer um. Olha, acho que um jogo que mais me influenciou chama Slay the Spire. Não sei se você já ouviu falar Não. desse jogo, mas esse jogo influenciou toda uma outra série de jogos. Não sei se você já ouviu falar de Balatro. Balatro é um jogo de pôquer super famoso. Na Netflix saiu um episódio de Black Mirror que tem Balatro lá, então tá assim... tô legal. Está super no auge. O episódio eu acho que eu tô ligado. Qual episódio? Qual número que anda no episódio, Ai, lembra? droga, eu não sei qual que é o episódio agora. Segundo ou terceiro, agora eu não Mas sei. da última temporada, né? É. Sim. É. Tem até um episódio da Netflix que é dinâmico, que usa essa lógica. Tem um negócio... Mas o Balatro, ele é uma mistura de pôquer com você jogar sozinho o pôquer e ficar gerando pontos. E roguelike, que é o que o pessoal... E o Slay the Spire meio que inventou esse gênero a partir dos indies, que criou 1 trilhão de jogos. Tipo, não sei se você também conhece um que chama Vampire Survivor.
Não. jogo que ficou gigante e também nasce meio que dessa veia ali de roguelike. Então acho que Slay the Spire O inspirou que é o muita gente, roguelike? O que significa o roguelike? são jogos que são como o Rogue, que Tá. era um jogo antigo que meio que criou a fórmula que todos esses jogos se inspiram. Qual que é a dinâmica E central? A dinâmica central é você joga uma partida de mais ou menos uma hora e meia, e quando você perde ou quando você ganha, você volta do zero, sempre. E é sempre tudo gerado proceduralmente, o legal é que você, com poucos assets, você gera muito conteúdo de jogo. E Uhum. tem toda uma dificuldade em como fazer todo o procedural ser legal o jogo. Mas quando as pessoas acertam isso, você tem um jogo que dá pra jogar, assim, 1000 horas. E é sempre você tá só nessas partidinhas de uma hora e meia, começando do zero. Só que era sempre totalmente diferente da anterior, você tá tomando decisões diferentes. E como então... era o Rogue em si, só pra gente ter referência? Cara, o Rogue era tipo um jogo em Ace, eu acho que ele tem Ace, assim, DOS. Você tipo, anda e os bichos andam junto. Entendi. Não sei se você já viu esse jogo em Ace, você vai explorando uns mapinhas. E o assim. balastro em si é um tipo de Balatro. poker. Balatro. É. É um tipo de poker. Ele é um poker, assim, você recebe um baralho, uma mão de poker, você saca, tipo, 7 cartas, e você tem que fazer uma mão de poker com essas cartas. Você clica nelas, assim, e a mão de poker que você fizer, você ganha uns pontos. E toda fase você tem que fazer, no mínimo, tantos pontos, e quando você faz, você pode escolher, tipo, um modificador novo que melhora o seu deck, assim, tipo, se você fizer par, agora você ganha mais ponto, ou, tipo, você ganha uma carta nova. Da hora. Você começa o seu deck, assim, ele começa como poker e vira um negócio completamente maluco, Bem legal. assim. E acho que por isso que ele ficou tão famoso agora. O cara, deve esse jogo estourou, assim, de fazer. E estourou mesmo, assim, você vê depois os números aí, se quiser pôr, você vai ficar surpreendido. Da hora. Não, vou jogar esse aí. Gostei de conhecer a dinâmica. E não lembro do episódio que ele apareceu. Você falou de um episódio interativo. Sim, tem um Não, filme, interativo é um filme da Netflix. Bandersnatch. aquele. Isso, Bandersnatch. Não, mas acho que Era é um separado. episódio. Não, é separado. É um filme à parte da Black Mirror, assim. Que é um filme interativo que aí tu decide as decisões. Esse Bandersnatch, não? Não, mas tem um episódio da Netflix que tem referência a Bandersnatch. Entendi. Entendi. Bom, vou pesquisar depois do jogo. Muito bom. E aí você, chegando mais no momento atual da sua história aqui, pro pessoal se situar, você contribuiu na Yearn por algum tempo, e aí esse ano, no ano passado, começou a se infectar mais com o vírus de IA, tá estudando e tá contribuindo com um projeto brasileiro que trabalha com isso, correto? O projeto não é brasileiro, mas a galera que tá fazendo é brasileira, mas eles são dos Estados Unidos, no geral. Eu acho que tem eu e um outro desenvolvedor aqui que é do Brasil também, mas só isso, o resto é dos Estados Unidos. E a gente tá fazendo esse projeto com IA que, assim... Cara, vi muita coisa com IA, gerei muito app, código de trabalho, front-end, joguinho. Cheguei a brincar muito, gosto assim, e vejo muito potencial. E eu acho que tem muitas coisas que as pessoas veem que tem problemas, por exemplo, a IA eventualmente perde o contexto quando se dá uma instrução muito complexa para ela. Tem alguns problemas em comum que tá todo mundo tentando resolver, né? Tipo, de formas diferentes, assim, tipo, eu criei, sei lá, tem o Lovable, tem o seu Devin, o Cursor, o Windsurf, assim, cada um agrada um nível de pessoa e faz uma coisa. E aí esse meu amigo me apresentou uma visão que, tipo, eu acho que é uma framework que, primeiro, ela não resolve um problema de AI, ela resolve um problema de ciência da computação, que é fazer API, fazer banco de dados, fazer isso de forma distribuída, é tipo, é um putz um trabalho, e ele apresentou uma framework, assim, que você, através de você mostrar os tipos que você tem no seu negócio, por exemplo, você tá fazendo um negócio de pizza, então você tem pessoas que compram pizza, você tem as pizzas, e você vai modelando isso, você fala o que tá linkado com o quê, e aí toda a API, o banco de dados, é meio que gerado e você não tem mais que se preocupar. E eu gostei muito disso porque na Ethereum, Solidity é basicamente isso, você tipo, escolhe o código do seu app, manda para Ethereum e fim, assim, você nunca precisa de um painel da AWS para garantir que o seu app tá de pé, ou que, tipo, sabe, ele tá lá, assim, funcionando. Aí ele meio que mostrou essa visão, queria fazer um negócio meio desse, só que pra Web 2, assim, pra internet, você vai codar só seu app e gera API DB, e eu também ele fez um framework, assim, de AI, que é capaz de usar a sua API e o seu DB, então, por exemplo, se você faz seu negócio de pizza ali com esse negócio que a gente criou, e você quer adicionar, por exemplo, um agente de suporte no meio do caminho, é fácil de você adicionar ali um agente que lê tanto da sua API quanto do banco de dados, acessa as suas rotas, chama elas e ainda consegue fazer isso de forma que não gera estado inconsistente, porque esse é um problema, tipo, normal, assim, você vai deixar um AI rodando, apertando o botão e ela vai começar a gerar um monte de estado inconsistente, e aí, como é que você vai voltar? Então ele também meio que resolveu, acho que de ponta a ponta, esse problema aí de
tanto fazer a API ser escalável, quanto a AI conseguir operar sem tipo, deixar estado inconsistente. E aí eu falei, pô, mano, que coisa incrível, assim, porque isso funcionando, aí fica muito fácil pra eu passar pro Cursor, ou pro Lovable, ou pro Devin, pra todas as ferramentas, tipo, só casos tipos, é assim que você faz. E ele consegue fazer aplicações muito maiores, porque é menos código. Uma pesquisa que a gente fez, que a gente tá em andamento, mas tem no mínimo 3:1 de código cola e código de plumbing para código que é de produto, em aplicações normais. Conforme você tem uma aplicação ruim, esse ratio vai subindo. Ele vira 20:1, ou ele vira, tipo, quase... 20:1? Ele pode virar 20:1, que seria 5% do seu código é produto e 95% é coisa que você tá fazendo pra, tipo, coisas funcionarem, tipo, banco, fila, distribuído, tipo, um monte de coisa aí que você tem que codar e que gera código e que você tem que manter esse código e que não é o seu produto. Então, tipo, achei muito legal a ideia dele que se funcionar mesmo essa framework, e eu tô botando fé porque eu tô usando ela e ela funciona no que a gente tá usando até agora, você conseguiria ter, assim, gerar um meio de pagamento, vamos supor, um pagar-me da vida. Pagar-me é o tipo de empresa que eu acho que você vai ver, assim, quanto de código tem de produto pra essas conexões e cola. É tipo isso, a ratio, é 1:20 quase, tipo. Então você conseguiria gerar uma empresa dessa tendo menos código, sabe? Pra manter. Eu acho que isso é uma puta proposta de valor. E pra AI é uma proposta de valor boa, porque dela coda coisas com menos código. Ela não tem mais se preocupar com essas coisas de banco e API que ela até erra muito, assim, quando você pede pra ela fazer. Então... Como assim pra IA é uma proposta boa? Porque, assim, a IA vai codar em Python, beleza? E você pede pra ela fazer uma API. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que importar uma biblioteca. É isso que eu queria saber. Você tem essa abordagem de experiência de desenvolvimento para AI, de fazer um negócio que cada vez mais os modelos escolham naturalmente, porque vai ser Isso. o jeito mais fácil tipo, deles fazerem as coisas. É uma linguagem que, se a IA escrever nela, ela tem várias garantias, porque, e assim, escrever nela, eu digo, a gente consegue passar a documentação, ou seja, a documentação tá explicando, é assim que você declara os tipos, e é em Python, então você só declara tudo isso, e o resto vai ser gerado. Então a AI, ela já sabendo que vai ser gerado a API, vai ser gerado o banco, ela nem se preocupa em codar isso, ela só tá totalmente focada no produto ali. Então, vai ser mais barato, mais eficiente para ela. Ela gera menos tokens no geral, assim. Uhum. Mas o quão grande é esse componente na estratégia de go-to-market, digamos assim, de marketear o framework? Tipo, a expectativa é que o usuário final sejam mais desenvolvedores humanos ou mais reais? Eu acho que a gente quer começar pegando a parcela de pessoas que tá, tipo, criando agora uma empresa nova. Então, assim... Desenvolvedor ou não? Os dois. Os dois. Porque, assim, esse que é o maior desafio no momento. Porque a gente não quer ser comparado com um Devin ou um Lovable. Porque a ferramenta que a gente tá fazendo, você pode não usar nada de AI e você só criar uma puta infra robusta com pouco código. Só que ela também tem esse lado que você consegue criar os agentes, que é muito útil também. E a gente não quer deixar de lado. E ela também tem o fato que você gera código bem, mas eu acho que, assim, o foco inicial vai ser a gente tentar se posicionar como uma infra, mais como uma AWS e mais para desenvolvedor, porém, também tendo abertura para isso. Se você não for desenvolvedor, você consegue gerar coisas fáceis. Uhum. Tem um editor web aqui, você passa o prompt, ele gera e você vê o app. Então, assim, a gente vai tentar ter essa abstração bonitinha já. Isso tem já ou não? Vai ter? Eu tô fazendo, mas entendi. Acho que em um mês tá pronto esse daí, spa. Daí aí que é o que a gente precisa disso e mais umas coisas core pra lançar esse produto. Faltam poucos meses, acho que a gente tá... Quando você fala de declarar tipos, o que é um tipo e por que não é simplesmente escrever em linguagem humana? Ah, boa pergunta, excelente pergunta. Então, voltando à sua pergunta, tá, só que você perguntou como fazer uma API em Python. Você vai fazer uma API em Python hoje, tipo, você tem que declarar todas as rotas que você tem, né, como elas funcionam, get, post, pipipopopó. Quando você pensa em um tipo em programação, é como você guarda um dado. E o tipo, ele começa simples, assim, com um número ou uma palavra. Então, quando você está programando em Python ou você está programando em C, esse conceito sempre existe. Só que em um, às vezes está mais escondido e em outro está mais explícito. No C, você explicita, ó, isso é um número, e aí você põe um número. Em Python, você só põe um número e o Python vai guardar como número para você e não vai nem te falar. Mas a ideia é que tipos existem em tudo que você faz de computação, porque eles são usados pelas linguagens e pelas engines para determinar quanto de espaço, basicamente, ele precisa reservar na memória para guardar aquele dado, assim, e, tipo, conseguir, né, organizar tudo isso ali internamente. Agora, os tipos, eles podem começar a ficar muito complexos, porque, assim,
você pode ter um tipo que é um agregado de vários tipos. Então a gente tem, sei lá, um humano, você pode criar um tipo humano, que ele tem cor de olhos, e ele tem cor de pele, ele tem um monte de coisa, você vai criando coisas dentro dele, e aí você criou um tipo complexo que tem várias propriedades. Você pode pensar a sua aplicação sempre por esse olhar. Então, tipo, sei lá, você tem usuário. Usuário é um tipo usuário. E aí, o que ele tem dentro dele? Ele tem um e-mail, uma senha, um número de telefone, mas ele é um tipo, entendeu? Então, nessa ferramenta que a gente tá fazendo, você só escreve que você tem esse tipo usuário e tal, e aí você vai ter uma API pronta de usuários. Ela vai pegar esse tipo e vai gerar a API com todas as suas propriedades, tudo certo, com um compilador. Não é nada de AI, assim, essa parte. Então, e os tipos, você consegue fazer coisas complexas mesmo. Tipo assim, você consegue ter relações entre tipos. Então, você consegue falar, um usuário sempre tem que ter um número de telefone. Tipo, você nunca pode colocar no banco um usuário se ele não tiver número de telefone. E quando você tem essas especificações, você começa a ter uma aplicação robusta, que é tipo, sei lá, se você tá lá no front-end e o usuário tá digitando o negócio dele, aí você mandou a requisição pro back-end pra colocar os negócios do banco, e não veio o número de telefone, vai apitar lá de trás no banco, vai chegar no front-end falando, não pode. Então, assim, quando você tem isso robusto no banco, esses tipos robustos, toda a sua aplicação pra frente, o back-end, o front-end, eles são obrigados a serem robustos. Porque, tipo, o banco não aceita que não seja robusto, entendeu? E essas relações podem ir ficando cada vez mais complicadas, assim, tipo, um pagamento tem que ter sempre uma ordem emitida aqui, e se essa ordem tiver em pending, esse aqui não pode estar e não sei o quê, sabe? Você vai... Então é nisso que você passa a focar, que é de fato o que é o seu negócio, entendeu? É isso que é o seu negócio, é tipo, como essas coisas se relacionam, quando eu tenho que trocar isso, quando o usuário trocou isso, né? É nisso que você passa a focar, eu acho que com isso, essa ferramenta que a gente fez, assim. Legal. E quando você falou que é tipo uma AWS, você tá se referindo à interface, dashboard e tal, ou você tá se referindo ao fato de que vai dar pra fazer deploy lá, ficar hospedado? É os dois. Porque tem uma interface meio de assim, você pega o seu código do seu app e deploya lá, e o billing tá lá, tipo, a gente faz todo o host, então você só deploya os seus apps e olha por lá. Então tem uma dashboardzinha, assim, Legal. que você gere seus... Muito legal. E não tem nada de cripto por enquanto, mas em breve vai ser lançada a Wormcoin, você vai poder fazer staking e ganhar... Wayne Token. Nossa, pelo amor de Deus. Tô brincando, galera, óbvio que não. Guiriba, a gente tá pronto pro nosso ping-pong final? Se tem mais algum assunto que você gostaria de puxar aqui, fica à vontade também. Só mais um, acho que eu queria... Dois, na real, né? Melhor a gente podia colocar em um só. Que o Worms, como vocês podem ver, né? Ele gosta de tecnologia. E antes do podcast ele falou um pouquinho sobre drones, né? E eu queria que você desse uma palhinha pra galera, tipo, como que você tá vendo o mercado de drones e por que você começou a estudar isso? Cara, eu comecei a mexer em drone porque eu gosto muito de videogame de ação, assim, difícil, assim, que você tem que tentar fazer uma coisa e falhar 1000 vezes. Tipo Rocket League, já viu esse jogo? Que é tipo futebol de carro. Cracudaço o jogo. Assim, já coloquei isso pra 1000 horas no Rocket League. É mesmo? Assim, pra aprender a voar e a bater na bola no ar, assim, tipo, eu acho do caralho esse tipo de jogo que você... Tipo, Counter-Strike também, assim, que é meio bem ação, assim. Pô, acho muito legal, assim. E aí, não sei como cair nesse buraco de, pô, você pode ter um drone que é muito parecido com esses negócios de ação, assim, de Rocket League, por exemplo, você voa, aí você passa entre obstáculos. Tanto no Counter-Strike quanto no Rocket League, tem toda uma vertente que é você sair voando e passar entre obstáculos. E não tem nada a ver de você jogar o jogo original. Quest. Tipo assim, tem muita gente que gosta muito desse lado, que é realmente o lado que começa a ser... chamam até de surf no CS isso. Se você buscar surf no CS, você vai achar... Vou dar um exemplo, uma fase que tem, um mapa que tem isso. Não, é que é mapa custom mesmo. Você tem que ir lá nos mapas custom. Se você listar, você vai achar muito mapa de surf. Caralho. E a galera que vai navegando, assim. Mas pera aí, só pra visualizar, como que faz no CS? Cara, você tem uma pista assim, ó. Aí o seu boneco... Você pega a pista pelo lado e o seu boneco vai deslizando. De pé? De pé e aí ele sai voando, assim. Não acredito. Aí você vai com a inércia do... Isso é a coisa mais linda, né? A maneira como a criatividade humana se expressa nos games, Volta e meia eu me pego nos Rabbit Hole de speedrunning. Tem um canal de speedrunning lá que, velho, eu fico... Você deve conhecer um nórdico, um cara que tem umas narrações, velho. Ele narra as coisas como se fossem as maiores conquistas da história da civilização, tá ligado? Você vai ver, o cara terminou a fase do James Bond ali em 10 segundos. Mas enfim, continua. Não, então, aí eu curto... E aí eu comecei a ver... Peguei um simulador de drone na Steam e... comecei, assim, a jogar e, putz, difícil pra caramba. Você precisa, assim, disclaimer, se você vai querer brincar de drone, você vai precisar comprar um controle que custa uns $50, o simulador que custa uns 10, e pôr umas 50 horas nisso aí pra você, tipo,
conseguir voar e fazer curva, assim, sem você bater em coisas. Mas qual que é o drone simulado? É uns DJI Pode ser qualquer padrão, porque assim, o que é ou... difícil é você tirar o negócio que nivela ele automaticamente. Enquanto você, tipo, tá com o controle, aí você põe ele pra frente, aí você solta o controle, ele volta sozinho, pô, muito fácil. É muito difícil você bater em algo. Só que quando você desliga essa trava, aí você põe ele pra frente e solta, ele continua indo pra frente, e você precisa você mesmo voltar, só que se você voltar um pouquinho pra trás, ele já... Então, tipo... Tem toda uma nuance de você aprender a andar desse jeito. Mas as corridas, entendeu? por exemplo, são assim? São. Você tem que aprender a Por pilotar regra. nisso. Hã? É tipo automático versus Não, nem manual, dá pra você ir assim. no automático, você não, tipo, ia ficar muito pra trás, assim. É porque fica mais devagar. Você, Entendi, é uma questão mecânica. você até pode, você só não vai conseguir chegar perto de Entendi. quem corre, tipo... Entendi. Porque o manual é quando você desbloqueia, de fato, o drone nas capacidades mesmo, assim. Então, Entendi. essa que é a Então, as graça. corridas, tipo, o cara tem que dosar exatamente difícil. o eixo de Muito. gravidade ali do drone. não, eles... Putz, os caras de corrida, eu tiro o chapéu pra eles, viu? É gente muito boa, assim. E se o cara usar, então, um drone padrão comercial, ele vai ficar muito pra trás. Não vai ficar pra trás, mas é que os drones padrões comerciais, até tem uns da DJI que você consegue liberar o manual, consegue usar, mas quando você, por exemplo, você tá vindo assim contra o chão, e aí você acelera no máximo pra você tentar voltar. Se é um drone comercial, ele vai, tipo, fazer uma desaceleração que o espaço bate. Se é um drone feito pra isso, que não é comercial, ele vem assim, ele, tipo, parece que ele sai, assim, muito rápido do chão. Então, você ter o drone feito pra isso ajuda muito, assim. Realmente tem uma diferença. E aí no simulador, obviamente, tu consegue comandar Sim. tudo isso. No simulador você consegue comparar os dois e fazer tudo certinho, assim. E tu ficou bom no simulador daí? Tô ficando bom, viu? Já tô com umas centenas de horas aí, tô ficando bom. E já pegou um físico real ou não? Sim, tá começando a chegar, só que aí tem umas dificuldades, que é... Aqui no Brasil é meio legal você voar uns drones maiores, então... Não dá pra voar o pequenininho de corrida, não é o... Os pequenininhos dá, eles têm uma legislação mais tranquila. 250 gramas. Até 250 gramas eles têm uma legislação mais tranquila. A partir disso, eu diria que é quase que impossível você voar recreacionalmente, porque pelo que eu vi, se algum advogado aí souber que eu tô errado aí, ó, me corrija, mas assim, pelo que eu vi, você precisa pedir autorização para cada voo, para usar o espaço aéreo. Então, assim, você teria que... E assim, qual que é o seu chão para pedir uma autorização ainda para usar o espaço aéreo, né? Tipo, que você provavelmente vai ser negado. Então, assim... Tem essa restrição, então a galera acaba voando muito em lugar, assim, isolado. Tipo, pega o drone, vai pra um lugar abandonado e voa lá, e tipo, longe de todo mundo e tudo e todos, clandestinamente. Sim. Ou assim, dentro do ginásio também, pra fazer corrida, por exemplo, não? E dentro do ginásio você até poderia, porque a lei diz que se você estiver no espaço confinado, com os drones totalmente confinado, aí pode. Entendi. Você não pode ir em lugar aberto. Mas lugar aberto é onde tem tudo, praticamente. Né? Mas vamos lá, falando de drone, Griba, pra onde você queria levar a direção? Porque eu já pensei numa coisa, qual que é a pergunta final? A minha dúvida era mais porque ele tava falando que tava com dificuldade de trazer e na China... Boa. Recentemente teve algum tipo de restrição que colocaram na China e eu não sei o que é. Você tá de sacanagem com a minha cara. Não, é nova. Só se fala nisso faz 3 semanas. Mas qual que você tá falando? Do Trump, de tudo. Não é do Trump, então é alguma coisa que é apartada. Eu não sei se tem a ver ou se é apartada, porém, eu comecei a ver que vários dos drones que eu comprei da China que estavam montados, algumas ordens estavam sendo canceladas. Depois de 3 meses já que eu fiz a order, tava assim, aqui, em São Paulo, pra chegar, cancelaram. Aí eu fui ver no site, todos os drones não entregam mais pro Brasil. Nenhum. Tipo, todos os drones prontos, tava lá, não entrega no Brasil, não entrega no Brasil. E aí eu fui ver na internet, assim, teve alguma restrição no Brasil de importação de drone? Nada. Tem alguma restrição na China? E aí eu vi que há 1 mês atrás, ou 2, a China tinha anunciado que ia ter uma restrição de exportação de drones prontos. E foi o máximo que eu cheguei. Eu fiquei, vixe, começaram a aplicar, então, a restrição. Mas eu não sei se tem a ver com a coisa da tarifa, viu? Eu acho que esse negócio começou a vir de antes da tarifa. Bem provável. E agora foi aplicado, assim. Mas é uma coisa que eu não sei exatamente o que aconteceu, viu? Mas você brinca pro hobby totalmente, né? Total, assim. A minha graça pra mim é tentar agora ir num lugar, assim, meio abandonado e... tipo, gravar ali dentro, assim. Legal pra caramba. Puta, eu vejo uns vídeos nos lugares abandonados lá na Rússia. Eu acho que esse é o auge, assim. Porra, tipo, bonito. O pessoal compara muito com andar de skate, assim. E eu vejo que tem muito skatista que migrou pra esse hobby depois que cansou de se arrebentar. É mesmo? Porque daí você arrebenta o drone, né? Tipo, você tem uma adrenalinazinha ali da hora, porque é rápido e, pô, se você bater, você vai ter o dano ali no drone que você não vai querer arrumar, então... No mínimo, dá uma adrenalina quando você passa rápido num lugar pequeno, você podia ter batido ali. Então, é legal, assim, esse hobby, eu diria. E a gente tá conversando que tem muita gente que levou isso pra outros
meios, né? Eu tava falando pra ele que ele falou desses drones que tem a câmera, né? E aí você consegue ver o que o drone tá fazendo. E a galera tem colocado em carrinhos de controle remoto essa mesma câmera que eu usando em drone. E, tipo, saindo pra dar um rolê com meus amigos de carrinho de controle remoto. Eu tá falei, ligado? que eu tava vendo Nossa, com ele que todo legal. esse desenvolvimento de drone FPV barateou a tech da câmera e da transmissão remota de câmera. Tipo, pô, a câmera chega a uns 10 km de distância, ela é desse tamanho, custa R$200, assim. E Botar no sei lá, deserto, tipo, uns botar- negócios surreal, Entendeu? assim. Uma vibe bem Stuart E aí Little. você só compra um óculos, Exatamente. conecta na coisa e você tem um negócio meio em primeira pessoa. E aí dá pra você fazer tudo em primeira pessoa hoje em dia. Cara, É bem só você legal. meter o sistema de câmera lá, e é pequeno até o sistema de câmera. É louco, uma coisa que eu penso sempre é que tudo isso é muito legal, mas o fim dessa tecnologia toda é militar, né? Essa O parada. progresso, talvez. Acho que até a própria Tudo, evolução. a é internet, né, Sim, velho? o começo da tecnologia militar, a gente tá vendo o respaldo, o que tá sobrando, assim, porque... É, a gente pega as sobras de todo o progresso, assim, também. E já é muito Exatamente. divertido que Porque chega na gente. ninguém financiou o cara que queria botar câmera no carrinho de controle remoto pra ele fazer Pra dar aquela rolê no porra, tá deserto ligado? comigo, é. A DJI, ela investe muito na parte de câmera. Assim, ela tem toda a parte de drone e de IA de colisão bem feita, mas ela não é a melhor empresa de se fazer esses drones, assim, parrudos. Uhum. Mas ela faz as melhores câmeras e, tipo, transmissão HD digital muito boa. Então tem umas empresas também muito grandes agora focado nesse nicho, mas é um nicho que eu acho que é muito parecido com cripto, assim. Às vezes você fala com a pessoa, tipo, não sei o que é drone, da pessoa, é pra você espiar no apartamento do outro, né? Tipo assim, instantaneamente o caso ruim já é o primeiro que vem à cabeça da pessoa. Talvez, E tipo, é verdade. Isso aí é usado pra, tipo, explodir, assim. Mas tipo, tem um uso da hora também, que é você só explorar um lugar, tipo, viajando ali. Apagar incêndio, filmagem, tem- tem mas, tanta coisa, além mano. dos usos úteis, Resgate. né? Tipo, além de tudo Mas, assim, isso. mas então- pensando em market share, em mercado, tipo, além de guerra e robista, qual outra aplicação que tá em voga em drone, assim? Eu acho que parte de fazenda é o que deve ter mais, assim, porque eu vejo, por exemplo, você escanear como tá todos os seus crops hoje. Tipo, pô, drone, assim, você quer pôr. Eu vi alguém falou agricultura de precisão, essa palavra. Então você Caralho. pôr a semente lá, assim, que o drone põe em todos os lugares certos. Então, pra esse lado, eu sinto que tá. E eu vejo que aqui no Brasil tá tendo umas conferências de drone e é muito voltado pra agro, assim, Sim. bastante agro, tipo. É. E voar em cidade é meio ruim também, eu acho. O bom do agro é que você já tá num lugar que dá pra você voar, e se o drone cair, não vai cair na cabeça de ninguém, assim, Sim, Tem esse... Sim. lá da onde eu venho, né, de Cachoeira, de Minas, interior de Minas, vários brothers que mexem com fotografia começaram a migrar pra drone. Um porque eles fazem uns freelas com trampo de filmagem, mas porque eles falaram que era tipo uma migração natural, assim, tipo uma evolução do trabalho de filmagem deles, de câmera, porque lá tem muito espaço pra treinar. Boto fé. E o drone não deixa de ser um equipamento de câmera ultra flexível, né? Porque, Nossa, pra filmar é muito legal. tipo, você tem qualquer equipamento ali, multidimensionalidade de movimento, né? O que eu quero muito fazer, além de ir em lugar abandonado, é filmar amigo meu, sei lá, andando de skate, andando de moto, andando de snowboard, assim. Tipo, esse uso também de você poder seguir a pessoa, rodar, assim. É Nossa, muito. eu acho que faz umas filmagens muito legais. Eu fiz uma viagem com a minha esposa ano passado, a gente alugou um piloto de drone por um dia só porque a gente ia dar um rolê mega incrível de skate, assim. Pô, muito legal, velho. Porra, filmamos andando de skate num lugar paradisíaco, fomos surfar, filmamos surfando, É tem isso. memórias eternas. Tá ligado? Da hora. Então, Eu vi que, caçando esse nicho de gente que faz drone cinemática, eles falaram que muita gente busca um footage, assim, que ele... parecido com o do iPhone, só que com uma perspectiva mais dinâmica, assim. E meio que só o drone consegue dar essa fluidez. Então ele tem esse nicho e as pessoas gostam, eu acho que isso vai crescer bastante, assim, de boto fé. filmar mesmo de rede social e... Que nem você fez, assim, de uso pessoal. Tipo, meu casamento, meu não sei o quê, né? Filmar, assim. Legal. Bora. Bora, Griva, ping-pong final. 7 perguntas para seu Worms. Posso começar? Ping-pong final. A gente vai fazer 7 perguntas, você responde de bate-pronto só. Tipo, responder rápido, assim. É, não precisa ser super rápido, Fica né? tranquilo, tá de boa. Clichê, mas jogo favorito na história. Mais massa de jogar. Que a galera consiga jogar Worms. Não vale Spider ou Wembley. Você perguntando se a pessoa é tipo assim. Pensa você ver 1 milhão de filmes e alguém te fala qual é o melhor filme. Você fica, putz, é muito difícil dar um melhor filme. Pode ser 2 ou 3, se você quiser. Putz, Eu queria muito que você falasse algum que eu já joguei. Muito. olha, eu acho que recentemente, dos jogos recentes, vou falar um popular, Zelda, tipo, qualquer um dos 2 novos Zeldas, tanto Breath of the Wild como o Tears of Kingdom, não sei se você jogou esse? Deminho, assim, não peguei pra jogar Pô. ainda, mas o Tears of the Kingdom parece inacreditável. É muito bom, auge do jogo. Bom, eu não tenho como deixar de citar o Mario 64. Mario 64, assim, Muito bom. primeiros para contato com videogame e assim, até hoje você vê
Se eu ver uma speedrun de Mario 64, eu vejo ela do início ao fim, só do puro entretenimento que é. Se eu vejo a Medusa aquela na TV, até hoje eu tenho medo, aquele peixe vermelho feio. Não, fases de água dá um medo, Dá um né? cagaço. Assim, dá um cagaço. Foda, velho, foda. Então eu diria. E Slay the Spire, como eu citei, não tem como não citar esse jogo, porque eu acho que esse jogo ele chacoalhou o mundo dos indies. E todo indie que eu conheço que jogou Slay the Spire pensa, não preciso fazer um jogo parecido com esse. Assim, o jogo, tipo, ele infecta os desenvolvedores, assim. Segunda pergunta, eu vou pegar carona e fazer um apêndice da primeira. Fase do Mario 64 que você mais gostava? Aquela que tinha um escorregador e você tinha que ganhar de um pinguim. Contando o tempo de gelo. também? Do pinguim? É. Porque tinha uma outra que era meio escondida também, que contava o tempo, era tudo escuro em volta. Tinha, lembra? essa era a primeira, na da do gelo, porque ainda tinha o pinguim. Boa. Que era tenso, eu era criança e ficava, difícil. caramba, tem pinguim. Melhor desenvolvedor que você já conheceu. Você diz em termos de produto ou em Não, termos de ser, tipo, do que tu quiser, tecnicamente amor. muito bom? Mais brabo. Olha, eu acho que o André Cronje é, tipo, um all-around, assim, muito bom. Não tenho como falar qualquer coisa ruim. Que é o cara que fundou a Yearn. É o cara que fundou a e Yearn. é um dos caras que comanda Phantom hoje até hoje. O que eu acho muito interessante dele, ele é um dev, beleza, ele tem um lado de dev muito bom, mas ele fez todo o negócio da Yearn e lançou o Wife, e eu sinto que ele lançou meio que nessa inocência que eu falei, que eu também tive no começo da coleção do NFT, meio tipo, tô criando aqui um bagulho, e tipo, mas o negócio dele cresceu num nível que ele nunca imaginou que ia crescer, e eu acho que ele digeriu de forma ok, assim, todo o fallout de vários projetos depois, tipo, ele fez uns outros projetos que deu ruim, assim, por exemplo, ele começou um projeto que chamava Eminence. Esse foi uma cagada, porque, tipo, ele tava fazendo, e aí ele falou pra não falarem sobre o projeto, e aí um cara chega lá e postou sobre o projeto no Twitter falando, galera, o Cronje tá fazendo esse projeto, põe o dinheiro. E aí o projeto acumulou uma puta grana e foi hackeado, e eu acho que, assim, essas coisas fizeram o cara cansar muito, e ele ainda tá aí, construindo, assim, mesmo depois de vários burnouts, então eu diria que o cara tem uma medalha de honra aí. E o meme é isso, né? O Cronje vai e volta, vai O cara, e volta, assim, né, velho? putz, tem realmente um mérito, eu diria, porque ele... Talvez eu não estaria mais na rede no lugar dele, já teria dado burnout de vez, assim. Quarta, qual é a teoria da conspiração, de preferência dentro de cripto, que você mais acredita? Puta que pariu. Se não for dentro de cripto, pode ser fora, geral também. Teoria da conspiração dentro de cripto. Caramba, putz, eu sou uma pessoa ruim de teoria da conspiração. Você tem algumas pra elencar, assim? Que Por exemplo, a primeira que me vira na cabeça, que o cara da MakerDAO lá não morreu. Sabe aquele cara? Nossa, isso é uma... Existe a teoria da conspiração. Eu não acredito, sabe por que eu acredito? Porque Não. eu tenho um amigo que morava lá perto e ele viu meio que a polícia, viu tudo, assim, acontecendo. Então, eu não completei. Que ele morreu, obviamente, mas que ele... É que, tipo, em tese, ele morreu num acidente, ele se afogou, tá ligado? Sim, em tese. Só que ele tinha postado muito pouco 100%. antes de que... Beleza, que foi foul play. Aí eu concordo com você. Essa teoria eu acredito, porque o meu amigo também que tava lá perto acredita, ele viu coisas que ele disse que foram estranhas e que nunca tiveram resposta, e que essa eu concordo com você. Talvez a morte do Nikolai não foi um afogamento acidental. Essa é uma. A morte do McAfee é outra. Porra, essa é boa. Não, mas a do Nikolai é mais perto de mim, então essa pra mim seria top. Se isso é uma teoria da conspiração... Eu nem sabia que era uma teoria da conspiração. Você achou que já era verdade. Eu achei que era consenso, assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre, porque o bagulho é muito estranho. Tipo, um cara que não... Acho que ele nem ia nadar lá no negócio, foi nadar e morreu, e tipo, pô... Tente mais difícil, tente mais duro, Cia, sei lá. Eu achei que ia surgir uma teoria da, tipo, pomba drone, né, tá ligado? Achei que ia surgir. Não, pô. Achei que ia surgir. Só as teorias finas aqui. Qual o principal produto que tu curte no mercado tradicional, fora de cripto, assim, que tu vê um produto maneiro? Um app, assim? Isso. Não, Selic. Como assim? Muito bom, esse yield aí é bom. Caralho, Marcos. Pô, velho, cara, sabia que eu coloquei no Grok, assim, o que rendeu mais nos últimos, sei lá, 40 anos? Você deixar a sua grana, tipo, na Selic ou você dolarizar? E por incrível que pareça, a Selic não foi pior do que dolarizar. Depende da janela, Mas assim, eu fiquei, caramba, realmente os caras fizeram uma Ponzinomics aí que você, funcionou. Tipo, retorna, assim. Qual moeda que você mais perdeu dinheiro no mercado? Nossa, boa pergunta. Bom, Ethereum, provavelmente, porque foi o que eu mais comprei.
E foi o que eu mais ganhei e também foi o que eu mais perdi. Agora, por incrível que pareça, eu nunca, assim, não tive muito, assim, experiência com colocar uma grana num projeto completamente líquido, porque, sei lá, eu tentei ser mais conservador com minha renda e pôr em Ethereum só. E já. Nem tão conservador, né? Mas enfim. Um filme que tu recomendaria pra galera? Um filme? Filme? Qualquer filme. Pô, mas se tivesse feito essa pergunta antes, eu tinha... Nossa. Pensa um pouquinho, Tá, que eu adianto o encerramento. perfeito. Guiriba, pra quem quiser te encontrar na internet, qual que é teu arroba? Meu arroba é Guiriba, BRB no Twitter e no Instagram. Sigam o homem. Eu tô lá em arroba Felipeter, Felipe THER. E você pode seguir a Paradigma também, Paradigma Education, busca lá no Twitter e no Instagram. Se tu ainda não é inscrito aqui do canal, eu não sei o que tu tá esperando, faz o favor de tocar no botão de se inscrever aqui embaixo para ser avisado todas as sextas-feiras quando saírem episódios novos do podcast. Lembre-se de tocar no sininho também para você ser avisado. Deixa um like no episódio também e agora vamos ver a resposta final do Worms sobre Boa. o filme que ele indica. Pensei um bom. Cara, eu gosto muito de um filme que chama O Segredo da Cabana. É um puta terror trash, mas ele é muito bem feitinho. Então, eu gosto muito desse filme. Tipo, eu já vi acho que umas 10 vezes, porque eu já mostrei pra pessoas aleatórias na minha vida, em dias aleatórios, e toda vez que eu revejo esse filme, eu tiro alguma pira, tipo, o cara que fez esse filme tá pensando muito bem, assim, escreveram muito bem o filme. Então, Fica a dica aí. Segredo da Cabana. Segredo da Cabana. Worms, onde é que o pessoal te acha na internet? Bom, eu uso o Marco Worms no X, no Twitter. Geralmente por lá, então você pode mandar DM, meu é aberto. Não tenho muita outra rede social que é aberta, é só o Twitter mesmo. Alguma palavra final que você quer deixar aí? Cara, eu acho que, eu falei várias vezes aqui durante esse programa de cripto, de Ethereum, e dei umas críticas e tal, mas esse ecossistema, ele retornou muito pra mim, assim, como alguém que chegou e trabalhou no ecossistema, e o ecossistema, tipo, me pagou salário, assim, ok, tipo, dentro das redes do mercado, e com, até, às vezes, umas expectativas bem mais leves do que um trampo normal. Então, foi um mercado que me tratou muito bem, e apesar de eu não estar necessariamente full time nele agora, eu recomendo muito, assim, qualquer pessoa que tem interesse em cripto em entrar, assim, de cabeça. Talvez não só comprando coisas, mas, tipo, estudar mesmo. E, tipo, leia sobre as coisas, porque tem muita coisa em cripto que vale a pena aprender e que é legal e que você talvez consiga construir com isso, assim. E, tipo, cripto é um building block que depois você soma com outros. Tava falando um pouco também, acho que antes aqui da conversa, tipo, você pode somar cripto com impressora 3D, você pode somar, tipo, por exemplo, eu posso ficar pensando como que eu faço um device para guardar minha seed phrase e eu consigo sempre ver quando alguém abriu. Então, tipo assim, você consegue mixar tecnologias. Você aprender uma tecnologia nova sempre agrega, eu acho, na sua vida. Então, cripto é legal, assim, apesar de todas as críticas, eu sou uma pessoa que vê muito bem essa área e ela me tratou muito bem. Então, só deu mais coisas boas do que ruins, apesar de todas as críticas do episódio de hoje, assim. Pegaram a visão? Sigam o nosso convidado aqui nas redes. Mandem pergunta pra ele se tiverem alguma. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Esse foi o Paradigma Cast de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Abraço.